Fala aí, pessoal, beleza? Hoje é dia de plano perfeito, meus amigos. Esse aqui é a aula dos super interessados. Porque vários de vocês estavam trocando uma ideia, eu estava trocando uma ideia, buscando alguns feedbacks, né? Conversando com a turma aí, perguntando como que tem sido a caminhada 2024, 2025. E aí muitos falaram isso, professor, ainda não rompi, assim, ainda não vi dinheiro. Tô ganhando dinheiro, tô trabalhando, mas ainda não tô vendo dinheiro na conta, sobrando. E aí fui trocando uma ideia e descobri o óbvio, né? Que é, o brasileiro é óbvio, a gente não tem muita orientação, muita instrução em relação a como administrar, né, os negócios. E a gente tem que lidar com casqueamento, ferrageamento como um negócio, como um negócio. E não só o casqueamento, ferrageamento, mas também tem domadores, né, tem a turma aí que trabalha com doma, tem uns que ainda estão querendo entrar, né, estão do zero, do absoluto zero, e estão começando aí a caminhada, querendo aprender, querendo crescer na profissão, se desenvolver como profissional, e estão vendo a oportunidade de trabalhar aí com casqueamento, ferrageamento, trabalhar com cavalo, seja na doma, seja aí no que vocês quiserem. Eu sempre vou recomendar que vocês se dediquem no manejo do casqueamento, do ferrageamento, porque é maravilhoso, é apaixonante, e é uma profissão que não vai acabar nunca. Nunca vai ter uma IA, nunca vai ter um robô fazendo o que a gente faz. Nunca vai ter. Isso aí vocês podem ter certeza, beleza? Quem não tá com papel e caneta, corre, pega papel e caneta, pega para anotar, porque o que eu vou entregar aqui para vocês hoje, gente, é ouro mesmo, viu? Então vamos lá. Então o que acontece, pessoal? Muitos de vocês aí estão trabalhando aí 2024, 2025 e ainda não tá vendo a cor do dinheiro, tá? É normal isso daí, tá? É normal isso daí. Isso daí no começo da nossa caminhada, no começo, é normal. Por quê? Porque a gente tem alguns erros que a gente vai cometendo ao longo da caminhada. Eu estou há 15 anos já nessa caminhada, já cometi vários erros e tenho cometido ainda. Então, qual é a minha função? Qual que é eu entendo que é a minha função? Trazer para vocês os erros que eu já cometi, aquilo que eu corrigi na caminhada, que me ajudou e que com certeza vai ajudar vocês, porque, como dizia Lavoisier, né, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, não existe nada novo debaixo do sol. Salomão escreveu lá em Provérbios, não existe nada novo debaixo do sol. Então, muda-se as pessoas, mudam-se as guerras, as batalhas, mas os soldados vão mudando também. E via de regra, o que acontece é a mesma coisa. Somos seres humanos, o cavalo é o mesmo desde que Deus criou ele. E é isso aí. Pessoal, o que acontece? O que é esse plano perfeito? Nada mais é do que um passo a passo. Não existe milagre, tá? Não existe milagre. Uma das coisas que o Pablo Marçal é um cara que muita gente já ouviu falar dele, né? O cara que tá aí na internet e tal, ele é coach, ele ensina muita coisa bacana aí, fala umas besteiras também, mas quem não fala, né? Uma coisa que eu aprendi com ele e que eu gostei muito foi quando eu vi pela primeira vez uma palestra dele, o nome da palestra era Como Construir Riqueza do Zero. Na hora que eu abri, no primeiro minuto da palestra, ele falou assim, ó, não existe construir riqueza do zero. Não existe você construir nada do zero. Então ninguém constrói nada do zero. A primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Só que vocês estarem aqui, vocês já são diferentes. Vocês já estão numa categoria de pessoas que vão fazer diferente em 2026. Então isso aqui não é a lâmpada mágica. Você vai pegar, esfregar nela, vai sair o gênio da lâmpada mágica e vai falar assim, olha, o que você quer? Não, eu quero no ano que vem, no Natal do ano que vem, ganhar 10 mil reais por mês. Na verdade, eu não quero ganhar, não. Eu quero lucrar 10 mil reais por mês. Então, aí o gênio, mês que vem você está ganhando 10 mil reais. Não é assim que funciona. Mas se você pegar esse plano aqui, o que eu tenho prometido para todos os meus alunos da Jornada do Ferrador, desde que eu criei isso daqui em 2023? Eu falei para eles assim, ó, gente, a promessa que eu faço para vocês é que a cada ciclo de um ano, se vocês aplicarem e viverem certinho tudo que eu estou ensinando para vocês aqui, segue o passo a passo. Teoria do confeiteiro. Segue o passo a passo. Pega uma receita de bolo e segue ela. O que é a teoria do confeiteiro? O que acontece? Se você pegar agora e entrar aí, vamos supor que você quer fazer um bolo de cenoura, certo? Você entrar agora aí no tudogostoso.com. Tudogostoso.com é um site de receita. Vai ter pelo menos umas 30 receitas de bolo de cenoura. Se você pegar 30 receitas e seguir individualmente cada uma, vai dar 30 bolos diferentes. Só que se você misturar as receitas, não vai funcionar. Então você tem que pegar uma receita. Quem é capaz de pegar todas as receitas, sair misturando e ainda assim fazer um bolo proveitoso, é só o confeiteiro. Só que você virar confeiteiro, você tem que fazer 1.000, 2.000 bolos. Testar tudo quanto é ingrediente, ver o que funciona, o que não funciona, que é o que eu tenho feito ao longo dos 15 anos. Então, o que eu me dispus a fazer? Me dispus a ser esse confeiteiro que pega uma receita de bolo e traz para vocês. Só que a minha receita não é a receita do bolo, é a receita do profissional de casqueamento, ferrageamento, que faz pelo menos R$ 1.000 por dia. Vocês vão conseguir isso. Quem não chegou lá ainda, vai chegar, porque é perfeitamente factível. R$ 1.000 por mês. Mas, Danilo, eu vou começar a ganhar R$ 1.000 por mês, então quer dizer que se eu pegar essa receita, esse plano perfeito seu aqui, e aplicar ele em 2026, no final do ano que vem eu vou estar fazendo R$ 1.000 por dia? Não necessariamente. Vai depender do seu nível. Então o que acontece? Se você está do zero, por exemplo, o Henrique está aqui conosco, o Henrique Vargas. O Henrique é filho de um grande amigo meu, e nós conversamos essa semana, né? Eu conversei com um amigo dele, amigo meu das antigas, de quando eu era policial militar ainda, tem 20 anos que eu conheço o pai dele. E aí ele falou para mim, olha, Danilo, Henrique tem, se não me engano, 16 anos, né, Henrique? O Henrique está aí com 16, 17 anos, e ele está querendo
gosta muito dessa área aí do agro e está querendo testar aí as profissões. Então o Henrique, ele está do zero. O Henrique, se ele pegar hoje esse plano perfeito aqui, e ele já é aluno da Jornada do Ferrador, né? Que no final aqui eu vou dar a oportunidade para vocês de entrarem na Jornada do Ferrador com acesso vitalício. É a última vez que eu vou fazer isso na minha vida. Não vou fazer mais acesso vitalício. Não tem como fazer mais, é a última vez. Então o Henrique já está dentro da Jornada do Ferrador. Se ele pegar esse plano perfeito aqui e pegar todo o conteúdo lá da jornada e municiar o plano dele e aplicar no ano que vem, como ele está do zero, eu prometo, no Natal do ano que vem, ele já está faturando pelo menos R$5.000. Então é R$5.000 por ano, por ciclo que você desenvolver. Quem já está na lida aí, o Júnior, por exemplo, já ferra cavalo, já está na faixa aí, já está entre os 5 e os 10 mil, acredito que o Júnior está. Às vezes já está até mais, tem tempo que eu não falo com ele. Mas se você está na faixa aí dos 5 a 10 mil reais por mês de faturamento, você vai galgar para os 15. Se você está nos 15, você vai galgar para os 20. Eu prometo para vocês, está gravado, vai ficar disponível na Hotmart. Segue o plano que não tem como dar errado. Só que para isso, a gente tem que entender o que está travando. Então vocês vão pegar agora aí no papel de vocês, vai pegar no papel de vocês aí e vai escrever 3 palavras. A primeira, por quê? A segunda, o quê? E a terceira, como. Então olha só, por quê, o quê e como. Vou autorizar mais um companheiro aqui que vai entrar aqui, permitir. Carlos Rangel. Pronto. Chegou na hora, Carlos. Seja bem-vindo. Chegou na hora. Então, olha só, 3 palavras. Nós vamos responder aqui. Por quê, o quê e como, certo? Por que eu não consigo romper na profissão? Ou por que eu, depois de romper, ainda não consigo ver dinheiro no caixa? Ver dinheiro mesmo, de verdade, na minha conta. Chegou no Natal, eu não consigo pegar 10 mil reais que eu juntei aí durante o ano e isso passear com a minha família. Eu não tenho 10 mil reais. Por que eu não consigo ver isso? Então, por que eu não consigo? O que eu preciso para que isso aconteça e como eu vou fazer para chegar lá, beleza? Esse é o plano perfeito. Por quê, o que e como. Então, bora lá, que em menos de 1 hora nós vamos matar isso daqui e eu tenho certeza que vocês vão romper pro próximo nível, beleza? Então, tamo junto. Então, vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender, tá todo mundo visualizando aí, né? Então, a primeira coisa, esses primeiros pontos aqui, é o diagnóstico do problema e os erros silenciosos, tá? Esses dois primeiros tópicos aqui são o porquê. Por que que você não rompe na profissão, ou mesmo rompendo, ainda não tá ganhando dinheiro, certo? Mesmo rompendo, ainda não tá ganhando dinheiro. Então, por que não rompe? É o cara que tá do zero e ainda não conseguiu viver do cavalo. Não conseguiu ainda ter os clientes, não conseguiu se colocar no mercado, certo? Ou então, o que já tem um trabalho, já ferra um cavalinho ali, um cavalinho aqui, mas ainda não rompeu, não está vendo dinheiro. Às vezes está na transição de carreira, tem muitos de vocês que estão na transição, não façam a loucura de sair pedindo demissão, não. Não é assim. Esse plano é justamente para que você tenha um caminho limpo para seguir, para você conseguir fazer essa transição também, beleza? Então, esses dois primeiros tópicos aqui, o diagnóstico do problema e os erros silenciosos, são o porquê que você está nessa situação. O quê? Pilares do plano perfeito. Aqui no meio, dos pilares do plano perfeito são o que eu preciso, o que você precisa para poder resolver o problema que a gente diagnosticou antes. E aqui, por fim, os fatores de crescimento e a conclusão é o como você vai fazer isso, beleza? Então já vamos direto aqui para o primeiro ponto. Primeiro ponto aqui que eu tenho que começar a falar para vocês é esforço sem direção, ok? Quem quiser maximizar aí a tela, põe aí, tem um quadradinho. Às vezes vocês não têm muita costume com o Google Meet. Se você pegar um quadradinho, tem um quadradinho no cantinho aí da tela, você clica nele, ela expande e aí você vê em tela inteira, tá bom? Você vê bem grande ali. Então, esforço sem direção, gente. O que acontece? Quando você está fazendo um esforço sem um direcionamento, você começa a sofrer alguns problemas durante a caminhada. Quais são esses problemas? Você começa a achar um dos primeiros problemas é que você tem uma ilusão de que o trabalho é pesado demais. Por que o trabalho é pesado demais? Porque você está fazendo errado. Então, o que acontece? Olha só, a técnica, qual que é a metodologia que eu uso com vocês em tudo que nós fazemos aqui? Tanto nas lives, nas aulas igual essa daqui do Plano Perfeito, na Jornada do Ferrador, em cada um dos nossos cursos, eu uso o mesmo método, que é o método dos 4 pilares. Quais são esses 4 pilares? O conhecimento. Com o conhecimento, você consegue identificar o que está de errado, o que está acontecendo de errado. Com a identificação, com o conhecimento e a capacidade de identificar o problema, você consegue interpretar o porquê das coisas. Interpretando o porquê das coisas, você consegue intervir da maneira correta. Vou te dar um exemplo. Eu ferrava uma média aí de 8 a 10 cavalos por dia quando eu estava na cavalaria. Quando eu ainda estava na cavalaria e, ao mesmo tempo, ferrando cavalo particular, certo? Ferrando cavalo particular e na cavalaria. Eu ferrava isso por quê? Porque dentro da cavalaria eu tinha um montante de cavalos que eu tinha que ferrar e fora da cavalaria eu tinha que cumprir aquela meta de qualquer jeito, porque no outro dia eu tinha que estar no quartel de novo. Então a minha escala era 12 por 36, certo? Minha escala era 12 por 36. Então eu tinha que trabalhar de qualquer forma. Aí eu estava iniciando o trabalho. Então o que acontece? Na minha cabeça, como eu era um iniciante na profissão, eu não tinha como cobrar nem perto do valor que os profissionais já cobravam naquela época. Então o que acontece? Como eu tinha esse pensamento, o nome disso é crença limitante. Quando você tem um pensamento que te bloqueia,
Então, olha só, você vai levantar cedo para trabalhar, certo? Você vai levantar cedo para trabalhar. Aí você pensa assim, pô, cara, eu tô começando agora. Como que eu vou cobrar R$ 200 para ferrar um cavalo? Isso é uma crença limitante, certo? Quando essa crença limitante vem, ela é importante para fazer você refletir, certo? Você precisa refletir. Então você vai fazer uma reflexão, você vai falar assim, ó, poxa vida, mas vamos lá. Eu sou iniciante, mas eu tenho o conhecimento necessário para trabalhar com o cavalo? Eu tenho o conhecimento que eu preciso ter para fazer um bom casqueamento, um bom ferrageamento? Se a resposta for sim, você tem que ir para o mercado já com um valor bem posicionado. Porque senão você vai incorrer no segundo item aí, ó, que é o trabalho pesado e mal pago, certo? Então, se você tem um esforço sem direção, você também corre em um trabalho pesado e mal pago. Então, olha só, a crença limitante que você não pode cobrar porque você está iniciando, ela te faz refletir. Se a resposta é sim, eu tenho conhecimento técnico, eu tenho conhecimento do casqueamento e ferramentamento, mesmo que seja um conhecimento básico dessa profissão, eu posso sim atender um cliente que tem uma demanda básica. O que você não pode fazer? Você não pode se prestar a fazer um ferramentamento ortopédico, por exemplo. Isso daí é você ter uma consciência do seu nível. E aí, entra aqui, ó, aqui na última, esses tópicos aqui, gente, é o seguinte, eles caminham juntos, tá? Eles caminham juntos. Então, olha só, você tem a falta de um plano claro, te coloca nesse fluxo de pensar, de não saber aonde você está. Então, olha só, uma crença limitante de que eu estou iniciando e não posso cobrar o valor que o mercado cobra em média, ok? Aí eu penso, pô, eu tenho conhecimento? Não, eu tenho conhecimento. Então, eu vou me colocar no mercado dentro do meu nível de profissional, dentro do meu nível de execução. O que eu ensino para vocês dentro da jornada do ferrador? Você está iniciando, você vai focar no quê? Você vai focar no casqueamento. Eu gosto sempre de dar o exemplo do Alisson. O Alisson foi um aluno do primeiro curso que eu lancei aqui online. O Alisson, ele não sabia nada. O Alisson sabia nada de casqueamento e ferrageamento. O Alisson virou um dos caras que orientava os alunos dentro do grupo. Olha que loucura. Ele nunca tinha pegado num casco. Mas o Alisson estudava tão profundamente todo o conteúdo, e ele tinha tanta certeza dos conteúdos de anatomia, fisiologia, do que tinha que ser feito, da técnica que tinha que ser aplicada, que ele estava ganhando, os meninos pagavam ele, os meninos estavam pagando ele para dar os bizu, né, que a gente fala na polícia, para dar orientação para ele. Fala assim, ó, não, Alisson, dá uma pesquisada para mim aí, cara, me fala aí que amanhã eu vou atender o cavalo assim, 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 o cavalo tá mancando, tá desse jeito. O Alisson fala assim, ó, não, quando é assim, você vai lá. O Alisson sem pegar no cavalo. Tava ganhando dinheiro sem casquear, só orientando. Por quê? Porque ele tinha o conhecimento. Ele tinha o conhecimento e ele tinha um plano claro, certo? Então, esse esforço sem direção, esse esforço sem orientação, sem o conhecimento, ele te leva à exaustão. Então, voltando ao exemplo meu da cavalaria, quando eu estava lá na cavalaria, eu tinha essa sensação. Principalmente quando eu comecei a pegar no pé do cavalo em 2010, olha só pra vocês verem, coisas que acontecem, tá? O objetivo é compartilhar mesmo, tá, gente? Coisas que aconteceu comigo e que eu tenho certeza que já passou na sua cabeça. O Jordeci, que foi quem me ensinou a ferrar cavalo, o Jordeci falava para mim assim, Danilo, eu vi o telefone do Jordeci tocar. Eu doido, precisando trabalhar, eu quebrado, precisando de dinheiro. O Jordeci, na época, cobrava R$ 50 para fazer um casqueamento. E tinha um cara que criava cavalo de carroça, lá em Goiânia, no Goiânia 2. O bairro chamava Goiânia 2. E esse cara tinha muito cavalo lá. E o Jordeci não gostava de trabalhar para ele, porque ele era um cara meio enrolado, entendeu? Aí eu peguei e falei assim, Jordeci, eu vou passar lá naquele cara e vou oferecer para ele fazer o casqueamento por R$ 25. Porque eu tô aqui, cara, eu já tô casqueando. Eu consigo casquear. Eu tô precisando de dinheiro. Se eu falar casquear 10 cavalos, moço, é 250 conto. Sabe o que o Jordeci falou para mim? Você vai lá, você vai se matar. Na verdade, ele nem vai deixar você pegar o serviço. Ele vai me ligar para pagar R$ 50 para mim, para eu ir lá. Entendeu? Porque o que ele vai olhar? Ele vai atender seu telefone, vai falar assim, tudo bem, Danilo, tudo jóia? Ah, você tá trabalhando no Jordeci, tá? Quanto você cobra? Não, R$ 25, não, meu Jordeci cobra 50. Não, mas eu tô fazendo esse preço aí promocional pro senhor. Não, beleza, vou dar uma olhadinha aqui, depois eu te ligo. Aí ele desliga, e pensa assim, ó, esse moleque vai mancar meus cavalos tudo. Como é que eu vou alugar o cavalo pro carroceiro amanhã? R$ 25. O Jordeci cobra 50, o cara cobra 25. Então o que acontece, gente? Esse esforço sem direcionamento, esse trabalho pesado e mal pago, de duas uma. Ou você nem vai conseguir e vai se queimar no mercado. Por quê? Porque o mercado entende isso e fala assim, olha, se esse cara tá me cobrando tão barato assim, é porque ele não tem capacidade técnica. Porque se ele fosse bom, ele tava cobrando o valor que os outros cobram. Ou seja, é melhor você trabalhar de graça. Para quem tá aprendendo, é você trabalhar de graça para aprender do que você cobrar mais barato. Primeiro, você prostitui o mercado, você atrapalha todo mundo, inclusive você mesmo. Você não vai conseguir, se você pegar o serviço, você não vai conseguir subir esse preço fácil. Gente, a média de tempo para você subir o preço dentro do mercado do cavalo é 1 ano. Não dá para você subir o preço 2 vezes dentro do ano, não. Eu já fiz isso, mas eu fiz isso com profissionais com cavalo com trabalho de ortopedia, com trabalho hospitalar. Porque todo mundo subiu a régua, os equipamentos hospitalares, tudo, gesso sintético, tudo subiu muito, teve uma alta na parte aí de produtos, de insumos, e aí todo mundo subiu, teve que subir também, certo? Então, esse esforço sem direcionamento gera um trabalho pesado e mal pago. Então, no começo, você precisa trabalhar menos para ficar mais especializado. Vou te dar um panorama do que está acontecendo hoje. Às vezes a gente não percebe, ou às vezes percebe, tá? Estão tendo muita piadinha, você já viu, com certeza, vocês já viram no Instagram, muita piadinha em relação a pedreiro. Vocês já viram isso aí? O pessoal, inclusive, falando o seguinte, que
Daqui uns dias, eu vi esses dias um Wilson, o cara no hotel, assim, ó, pedreiro em 2035, daqui 10 anos. O cara no hotel com segurança e tal, carro de luxo, saindo. Por quê? Porque essas profissões manuais, essas profissões como as nossas, que manipula, que tem um pouco mais de entrega, de esforço físico, elas realmente estão caindo por terra. A galera não está querendo. Só que quanto mais isso acontece no mercado, mais a gente fica valorizado. Quanto mais a gente fica valorizado, mais você ganha por trabalho, certo? Então você precisa, vai trabalhar pesado? Vai, nosso trabalho é pesado. Eu quebrei o braço, quebrei o braço. Vocês devem ter visto aí, eu fiquei 3 meses com o braço engessado. Tirei o gesso do braço, tem 2 ou 3 semanas que eu tirei o gesso do braço. Agora, depois de 15 anos de profissão, quebrei como? Quebrei com o cavalo deu uma joelhada no meu braço e quebrou, fraturou aqui o osso do antebraço, a ulna. Então, esse trabalho, ele tem que ser valorizado, certo? Então você se coloca como um profissional que tem conhecimento, você, olha lá, eu não sei nada ainda de sexo ou borracha, tamo junto, tá aqui é para aprender, meu amigo, é para aprender mesmo. Então você vai pegar esse esforço que você está fazendo agora e vai canalizar ele. Vai fazer um esforço com direção e não sem direção. Aí você vai conseguir se colocar no mercado já na média. Você não vai cobrar nem a tabela que eu cobro. Hoje eu cobro R$350 num ferrajamento padrão e cobro R$150 num casqueamento. Não é o ferrajamento mais caro do Brasil, mas é um dos mais caros. Eu cobro para atender uma laminite, eu cobro R$1.500 para atender uma laminite no cavalo. R$1.500, o retorno é com 21 dias e eu gasto uma média de 3 horas para fazer esse serviço. É um serviço que é acompanhado, com médico veterinário, junto, mas é R$1.500, certo? Então, o dia que eu faço 2 laminite, são R$3.000. Só que, vai chegar cobrando isso, não tem como cobrar. Mas você for atender uma laminite, você não vai cobrar 1.500, mas você vai cobrar 1.000. Por quê? Porque você já tem conhecimento suficiente. Meus alunos que são mentorados, que caminham comigo, eles já cobram esse valor. Antes, não. O que eles faziam? Eles faziam pelo valor do ferrajamento normal. Ô, professor, como é que eu faço aqui? O cavalo está recuperando a laminite, como é que eu faço? Eu coloco uma Spider? Não, vai lá e coloca uma Spider. Aí vai lá pelo valor normal do ferrajamento, o trem é muito complicado, fica lá 2, 3 horas, aí realmente não vê, entendeu? Não vê o dinheiro. E aí fica um esforço, fica a sensação de cansaço e frustração. Por quê? Porque falta um plano claro, gera essa sensação de cansaço e frustração, você trabalha pesado e trabalha mal pago, certo? Um esforço sem direção vai te levar a fazer um trabalho que já é pesado, mas você vai receber mal por ele, isso vai te trazer uma sensação de cansaço e frustração, e tudo por causa da falta de um plano claro para você seguir. Essa sensação de cansaço e frustração, ela gera um problema grave, que é uma outra crença limitante. Qual é a crença limitante que o esforço, a sensação de cansaço e frustração traz para nós? A sensação de que você atingiu o topo, ou de que você não é bom o suficiente para fazer aquele trabalho. Deixa eu falar um negócio para vocês. Qualquer um que tiver a orientação correta e seguir o plano, pegar esse plano aqui e seguir ele, consegue faturar 5, 10, 15, 20 mil reais por mês ferrando cavalo. Quando chegar aqui mais na frente, na hora de apresentar o plano para vocês, eu vou destrinchar isso daqui. Nós vamos fazer uma conta de quanto você precisa ganhar por dia para você fazer 15 mil reais por mês. Vocês vão pirar, vocês vão enlouquecer com isso aqui. O que acontece, gente? Diagnosticado o problema, existem alguns erros silenciosos que a gente comete na hora de fazer o serviço e que nos atrapalham demais. Esses erros aqui são erros silenciosos, ok? São erros silenciosos. Não são erros que a gente comete consciente. O que é um erro silencioso? É um erro que você comete não estando consciente do que você está fazendo. E na maioria das vezes, em 90% das vezes, você vai cometer esses erros aqui achando que está acertando. Então, primeiro erro, deslocamento mal planejado. Deixa eu falar um negócio para vocês. Aprende um macete aqui. Nunca responde para o seu cliente. O cara te ligou ou te indicou, seu telefone tocou, seu WhatsApp chamou para fazer um serviço. Nunca responda na hora. Nunca responda. Danilo, mas eu vou perder o cliente. Não vai. Tem um gatilho mental, tem algumas coisas que a gente usa nas nossas conversas, às vezes a gente usa de maneira involuntária, mas quando você aprende a usar isso de maneira consciente, de maneira intencional, isso vai trazer um ganho muito grande para a sua vida, tá? O nome disso é gatilho mental. Tem alguns gatilhos mentais que você usa no dia a dia com o seu cliente, e eu ensino isso em alguns minicursos de técnicas de vendas, inclusive eu estou terminando de gravar um de técnica de vendas, que eu vou colocar também disponível dentro da escola para vocês estarem usando, quem tiver, lógico, dentro da jornada do ferrador, que ensina você a usar esses gatilhos. Mas eu já vou entregar para vocês 2 gatilhos mentais que vocês têm que usar. 2 vocês têm que usar. Primeiro é o gatilho da curiosidade. É o mesmo gatilho que você usa com o potro. Quem é domador aqui, quem tem conhecimento de doma, sabe que o principal gatilho que você usa com o cavalo na hora da doma é a curiosidade. Então o cavalo naturalmente é curioso, o potro naturalmente é curioso. Mas não é só o potro, não é só o cavalo. Nós também somos. O ser humano também é curioso. Então quando você fala assim, ó, teu telefone toca. Gente, vocês estão pegando isso aqui é o ouro, filho. Aplica, é um negócio assim, ó, se você aplicar amanhã, você já vê a diferença, entendeu? Seu telefone toca.
Se você atender, ô Júnior, beleza? Beleza, César, como é que você tá? Ô, César, o fulano te indicou aqui pra mim, o Danilo te indicou, falou que você ferra cavalo. Ô, rapaz, estamos aí na luta, cara, graças a Deus, estamos atendendo aí uns cavalinhos e tal. Então, deixa eu te falar, ô César, eu tô aqui pertinho de você, cara, eu tô a 20 km de distância, você tem como vir aqui me atender amanhã? Se você responder que tem, acabou. Se você responder não, cara, na hora, você pode, deixa eu te falar, amigo, presta atenção nisso aqui, você pode estar desesperado o tanto que for, você pode estar louco para sair lá agora, não fala que pode, não responde de primeira. Fala assim para ele, ó, ô seu fulano, seu João, deixa eu fazer o seguinte, posso retornar para o senhor? Primeiro, deixa eu perguntar para o senhor, quantos animais que são? Aí você vai perguntando, quantos animais? Não, César, aqui é só quatro cavalinhos. Agora fala para mim, é casqueamento ou é ferrageamento? Porque o casqueamento é mais rápido, o ferrageamento já demora um pouco mais. Desculpa estar perguntando pro senhor, mas eu tenho que perguntar, porque eu tenho que ver como que eu vou organizar os meus atendimentos aqui para poder encaixar, atender o senhor da melhor maneira possível. Não, César, tranquilo, cara, eu te entendo perfeitamente. Ó, aqui é 3 casqueamentos e 1 ferrageamento. Beleza. Tranquilo, seu João? Seu João, faz o seguinte, o senhor me aguarda um minutinho, eu vou dar uma olhada direitinho, eu tô para confirmar alguns clientes aqui, o pessoal falou comigo mais cedo, tem uns que estão desde a semana passada, o senhor já viu, né? Do mesmo jeito que o senhor tá pedindo para eu socorrer o senhor aí, eu tô socorrendo outros aqui, mas eu vou dar uma olhadinha na minha agenda rapidinho e eu já retorno pro senhor, pode ser? Inclusive, quando eu retornar pro senhor, eu já passo aí os valores que eu pratico também, às vezes o senhor já tiver alguma dúvida e a gente já esclarece isso daí, beleza? Beleza, pronto. O cara te liga, desliga. Você espera, nem que seja 15 minutos, você não tem nada para fazer no outro dia. Espera 10 minutinhos, chama ele no WhatsApp. Ô, seu João, tudo bem? Seu João, amanhã eu consigo atender o senhor, tá? Como são 3 casqueamentos e um ferrageamento, é um serviço um pouco mais curto, eu consigo encaixar o senhor sim. Porque depois de amanhã eu já tenho um outro cliente para atender. Posso mandar um orçamento pro senhor? Não, quanto eu cobro? Não, vou mandar pro senhor por escrito. Outra coisa, não fala o valor, o preço do seu serviço de cara. Não fala, tá? Gente, isso é técnica, tá bom? Um gatilho de curiosidade e depois um gatilho de reciprocidade. Esse gatilho de reciprocidade, o que é? Você já vai dar um desconto para ele. Só que o desconto é o seguinte, deixa eu te contar uma história aqui que você vai entender o que é o desconto. E a gente já está entrando no segundo ponto, que é o preço mal definido. Então, um deslocamento mal planejado e um preço mal definido. Deslocamento mal planejado é quando você aceita sem pensar. Você não se preocupa com o que você vai fazer amanhã. Às vezes você tem Na Goiânia acontecia muito isso. Goiânia é grande, né? Goiânia tem 2,5 milhões de habitantes. Então, eu marcava um cliente, às vezes, de manhã, de um lado da cidade, e do outro lado marcava à tarde, do outro lado da cidade. Mais de 40 quilômetros de distância. Não vai funcionar. Organiza direitinho. Organiza o seu itinerário, certo? E não define mal o seu preço. Quando você responde de cara, você define mal o seu preço. Vou te ensinar a dar desconto. Sabe como é que você dá desconto? Igual o chapéu. Meu pai, ele é representante comercial. E ele me contou essa aqui um dia. Ele falou assim, ó, meu amigo, Danilo, um dia eu tava com um representante, e ele contou para mim o seguinte, eu era chefe dele, era gerente, e ele contando um dia assim, falando para mim que estava trabalhando no interior, contando a história do vendedor, né? O cara trabalhava no interior com vida aberta e recebeu o chefe dele. E tá com o chefe do lado, dirigindo, visitando, indo para uma outra cidade do interior atender um cliente, certo? E ele com o chapéu na cabeça. Aí, da certa hora, ele foi chegar num trevo, foi olhar, o chapéu voou. Aí o gerente dele olhou e falou assim, pai, rapaz, tô vendo esse chapéu voar e tô olhando aqui o demonstrativo da sua conta, demonstrativo aqui do financeiro, e você lança aqui um chapéu todo mês. É esse chapéu aí que você tá lançando aqui para a empresa pagar? Ele falou assim, ó, eu tô no deslocamento aqui pela empresa, então eu tenho que cobrar o chapéu. Se eu não tivesse aqui, eu não tinha perdido meu chapéu. Aí o gerente ficou bravo e falou assim, rapaz, você não pode cobrar o chapéu não, rapaz. Chapéu é um luxo seu, é um negócio que eu sei que quer usar, ó, a empresa não tem nada a ver com isso não, né? Ele falou assim, não, então tudo bem. Chegou no outro mês, o gerente foi visitar de novo ele. Primeira coisa que ele fez, entrou no carro, viu ele com o chapéu na cabeça, falou assim, rapaz, eu quero te parabenizar, porque eu não vi mais lá no lançamento do demonstrativo a despesa do chapéu. E eu vi aí que você tá com o chapéuzão na cabeça, parou de perder o chapéu e falou assim, não, patrão, não tem jeito não, gente. Eu sempre perco o chapéu. Ele falou assim, uai, então você parou de lançar? Ele falou assim, não, eu parei de lançar, mas o chapéu, na verdade, tá lá. Então, assim, é uma historinha simples, mas que ensina a gente a colocar preço nas coisas. A gente tem que aprender a definir bem o preço. Você quer dar desconto? E o desconto é importante? O desconto, ele desperta um gatilho de reciprocidade. Quando você dá um desconto, a pessoa se sente na obrigação de te contratar, de te contribuir, ela se sente impelida, porque você está fazendo uma graça para ela. Ela quer fazer uma graça para você também. Quando você chegar lá para atender o cavalo, vai ter um ambiente melhor, vai ter um cafezinho, tudo porque você já deixou claro para ela. Então, quando você for montar o seu preço, e a gente vai aprender a fazer isso aqui, quando você for montar o seu preço, você tem que montar com uma margem de desconto. Tem que montar o seu preço com uma margem de desconto, para você conseguir dar um desconto sem defasar o seu preço. Vou dar mais um exemplo do que eu fazia. Eu fazia o seguinte, na hora que eu ia montar o meu preço, e eu vou falar disso aqui de novo na frente, quando a gente estiver falando dos pilares do plano perfeito, porque um dos pilares do plano perfeito é você saber precificar corretamente. Porque se você não precificar corretamente o seu serviço, não adianta. Você pode trabalhar o tanto que for, você não vê dinheiro no final do mês, certo? Então, o que eu fazia? Eu tinha um ferrageamento padrão, certo? Na época que eu fazia isso, eu cobrava R$ 180 para ferrar um cavalo. R$ 180. A média era R$ 200, R$ 230, 220, 230 dos ferradores top. O que eu fazia? Os ferradores top, eles tinham esse preço lá, de 220. Eu coloquei o meu preço um pouco abaixo, R$ 180.
é uma boa técnica para você que está começando, para você que está intermediário. Então, se o ferrador mais bem pago da sua região ferra por R$ 300, você vai baixar um pouco. Vai baixar que tanto, amigo? Baixa 30, R$ 40, 30, 40%, 30, 40% não. 10, no máximo 20%. Se você baixar 10%, você está baixando R$ 30, você vai cobrar 270. Se você baixar o máximo, que é 20%, você vai estar baixando R$ 60. É muito desconto. Mas ainda é aceitável se você estiver ali como um iniciante. R$ 240, por exemplo. Então foi isso que eu fiz. A galera cobrava 220, eu coloquei o meu a 180. Só que aí o que eu pensei? Eu falei assim, pô, se o cara quiser uma palmilha, eu vou cobrar a palmilha dele, certo? Ele quer pôr uma palmilha de couro, eu pego, ligo lá no fornecedor, pergunto quanto é a palmilha de couro. Se a palmilha é R$ 20, eu aumento R$ 20. Eu tenho certeza que muitos de vocês fazem isso. Porque é natural a gente fazer isso. Porque se você não fizer também, você paga para trabalhar. Só que qual que é o problema? O cliente não funciona assim. A cabeça do cliente, ela não suporta você ficar acrescentando valores no preço que você já deu. Então, se você passou R$ 180, olha a diferença. Você passou R$ 180. Precisou de uma palmilha, patrão? Olha, o cara já autorizou, irmão. Pode vir aqui, pode vir fazer o serviço, 180 tá bacana. Inclusive, o cara que tava ferrando para mim aqui tava cobrando 200, mas não tá vindo, não tá dando assistência. Olha lá, R$ 200. Tranquilo, Maurício. Eu vou ensinar vocês, tá? A organizar essa questão do preço aí, tá? Se o mercado não suporta você aumentar o preço, você tem que adequar o ferramentamento, tá? Nós vamos organizar isso aí, tá? Manter a calma. Olha só. Então, olha só, gente. O patrão não suporta. Ele não suporta você ficar acrescentando preço. Mas se você der o desconto, ele fica feliz. Então, olha só. Eu ligava pro cara e falava assim, ô, João, eu vim fazer o seu cavalo aqui, eu falei 180. Só que é o seguinte, tá com a sola muito sensível, e eu precisei colocar uma palmilha aqui para proteger melhor a sola dele, e ele andou bem, rapaz. Aí o cara fica feliz. Fala assim, nossa, andou bom, Danilo andou, você manda o vídeo para ele e tal. Só que é o seguinte, a palmilha custa R$ 20. Olha só, você fez um serviço top, você tirou a manqueira do cavalo do cara, o cara tá feliz com o seu serviço, mas aí você vai e joga um balde de água fria na cabeça dele. R$ 20. R$ 20, o cara chora. O cara fala assim, pô, Danilo, mas você falou pra mim que era 180, cara. Eu sei que você ajudou meu cavalo, mas R$ 20, cara, não dá o desconto dessa palmilha aí, é só R$ 20. Aí você fica sem graça, porque realmente você não combinou antes, dá o desconto dos R$ 20, o ferramentamento que já tava no talo, no mínimo possível, vem pra onde? Vem pra 160. Aí você vai dar um desconto de mais alguma coisinha, aí você não cobra KM, não cobra KM. Aqui dentro do preço mal definido, gente, eu tenho que falar sobre quilometragem. Vamos falar quilometragem lá no pilar do plano perfeito, ok? Vou ensinar vocês a cobrar quilometragem. Tem que cobrar deslocamento, tá? Tem que cobrar deslocamento. Então, o que eu fiz? Para fechar aqui o exemplo, para não ficar a gente mudando de assunto. Eu inverti. Então, olha só, ao invés de acrescentar os valores, eu dou o desconto quando eu não uso. Isso é honesto para o cliente, é honesto para o seu negócio e você vai lucrar mais. Então, o que eu fiz? Falei assim, quer saber? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o ferramentamento 180, eu vou acrescentar, se precisar de palmilha, mais 20, 200. Se o cara quiser um escravo melhor, um escravo de cobre, um escravo melhorzinho, vai custar R$ 10 a mais. Então, 180 mais 20, 200, mais 10, 210. Se precisar de, deixa eu ver o que mais aqui, ó. Vou precisar puxar um guarda-caixa diferente, fechar um negocinho e tal, dar uma ajustadinha aqui, vou usar um flap a mais, 220, beleza? 220. Aí você pega e sobe o seu preço de tabela para 220. Detalhe, por que preço de tabela? Dentro do plano perfeito, vou falar para vocês. Vocês têm que ter uma tabela de preço. Tem que ter uma tabela de preço. Só de ter uma tabela de preço, você já sobe o nível do seu trabalho, o cliente nem desconta, até desconto ele para de pedir. Então, o que você fez? O que eu comecei a fazer? Eu subi o meu preço para 220, e aí o cliente me pedia desconto naturalmente. O que eu falava para ele? Eu deixava em aberto. Então eu falava assim, seu João, o ferramentamento do senhor aí, é um ferramentamento padrão, tal, R$ 220, que é o valor que eu tô cobrando, tá bom? Nossa, Danilo, mas o cara que ferra para mim aqui faz por 200. Não, seu João, faz o seguinte, nós não vamos brigar por causa de pouca coisa. Eu vou atender o cavalo do senhor, só pode ter certeza, eu não sou mais um pregador de ferradura, aí você vai mostrar valor. Steve Jobs, quem é o Steve Jobs? É o cara que criou o iPhone, que criou esse telefone e essa máquina maravilhosa. O Steve Jobs ensinou o seguinte, antes de falar o preço, você tem que mostrar o valor do seu serviço. Então, o que você vai falar para ele? Ô, seu João, é 220, mas fica tranquilo, eu vou dar um desconto pro senhor pode ter certeza, o senhor é um cliente especial, o senhor tá me ligando, eu vou fazer questão de atender o senhor. Agora, olha só, eu tenho certeza que o senhor nunca viu um ferramentamento igual eu vou fazer. Acabamento, vou cuidar do cavalo do senhor, eu não bato no cavalo do senhor, pode ficar tranquilo. E no final do serviço, eu vou dar um desconto sim pro senhor, pode ficar tranquilo, nós não vamos brigar por conta de qualquer coisa, não. Não, pode vir, Danilo, pode vir. Se você for agradável com ele e deixar em aberto essa possibilidade do desconto, ele vai te chamar. Você só não acredita nisso, gente, só não acredita que ainda não testou. Eu não acreditava. Testa que vai dar certo. Eu faço isso há 15 anos. Tem 15 anos que eu faço isso. E eu faço isso com ferramentas que custam mais de R$ 1.500, R$ 2.000. Entendeu? Então vai dar certo. Eu te garanto que vai dar certo. Aí o que você vai fazer? Você chega lá, você tem que ser fiel ao que você falou. Anota essa frase aqui. Quem está anotando? Anota aí. Essa frase eu escutei do Thiago Brunet. Escuta essa frase. Anota. Quem é de verdade não tem prazo de validade. Anota essa frase. Quem é de verdade não tem prazo de validade. Se você fala a verdade, se você cumpre o que você está falando, você não tem prazo de validade. E a hora que terminar o serviço, você vai dar o desconto para ele, se for possível.
Então, terminou o serviço. Foi um ferrajamento padrão, você carregou a serinha ali, seu selinho, sua pastinha da Winner Horse, entendeu? Capricha para ele, vira pro cliente e fala assim, seu João, 220, mas o cavalo do senhor, ó, eu vou falar um negócio, senhor. Elogia o cavalo do cara. Fala assim, olha, eu queria que todo cavalo que eu ferrasse fosse igual o cavalo do senhor. Não tem como não dar desconto. Vou fazer, eu vou dar um desconto de 10% pro senhor. Vou fazer por R$200. Olha só, você não usou a palmilha de couro, o seu ferrajamento antes era 180, a palmilha já está embutida nos 220, você deu desconto, ficou por 200, elogiou o cavalo dele, ele vai ficar extremamente feliz. Se ele pedir mais desconto, falar assim, não, Dani, mas você ferrou 3 cavalos para mim, cara. Me dá mais um descontinho aí. Ô, senhor, de almoçar é impossível, hein? Vou dar mais R$10 de desconto pro senhor, 190 cada um, beleza? Beleza. Você acha que o cara vai ficar feliz ou não vai? R$30 de desconto é muito desconto. É 15% de desconto. É um desconto que o cara que tem cavalo, que é rico, que está no mercado, ele sabe que é um desconto impraticável no mercado. É um desconto de 10, 15%, é um desconto que quase ninguém dá. Você vai no supermercado, você não tem 10% de desconto. Tudo que você vai comprar é muito difícil você ter um desconto desse nível. Então você dá um desconto de 15% e o cara vai ficar satisfeito. Ah, Danilo, mas aí se eu usei palmilha, o cara estava dolorido e tal, aí você vai justificar o seu preço para o patrão. Patrão, falei pro senhor que eu ia dar um desconto, mas olha só, o cavalo do senhor estava muito dolorido, eu tive que aliviar a pressão, né, da ferradura, já demorou um pouco mais, mas não é nem por causa disso. É porque para dar mais conforto e proteção para a sola do cavalo do senhor, eu coloquei uma palmilha de couro. Mas pode ficar tranquilo, não tem acréscimo nenhum, tá tudo dentro do valor que o senhor contratou, tá? Então o cavalo tá bem ferrado, com alívio de pressão, tá com a palmilha de sola na proteção. Se tiver qualquer tipo de problema, o senhor pode me ligar, que eu venho dar assistência, tá bom, senhor João? E aí, o senhor pode ter certeza que da próxima vez, ele vai estar sem essa dor, vou conseguir colocar um ferrajamento, não vai precisar mais dessa palmilha, e aí eu vou dar aquele desconto caprichado, o senhor pode ficar tranquilo. Não, Danilo, que isso, cara? Nossa, você fez bem demais pro meu cavalo. É isso que você vai ouvir. Eu tenho certeza, não tem como dar errado. Não tem como dar errado, beleza? Então, gente, você pensou, não responde, tá anotando? Tá anotando? Não responde de prima, não responde primeiro. Desliga, calcula o seu preço, calcula o seu deslocamento, pensa no seu itinerário, pega 2 ou 3 clientes que já estão pro mesmo lado. Se você vê que vai ficar apavorado, atende um cliente por dia, não atende mais de um cliente por dia, tá? Isso daí é a ilusão de que trabalhar mais vai ganhar mais. Lá nas propagandas que eu coloquei para vocês desse evento, eu bati forte nisso. Não é sobre trabalhar mais. No nosso meio, no meio do agro, no meio rural, existe essa peste, essa crença de que se a gente trabalhar mais, a gente vai ganhar mais. Não necessariamente, tá? Você tem que trabalhar certo, tem que agregar valor no seu serviço e não trabalhar mais, ok? Então, você vai redefinir o preço, vai cuidar do seu preço, vai organizar a sua agenda, não vai ficar improvisando a agenda e vai evitar tomar decisão no cansaço. O que é isso? Não é só cansaço, tá, gente? A gente tem a péssima mania de tomar decisões importantes em situações de fragilidade, em situações de cansaço, em situações de estresse. Todas as vezes que você tomar decisões desse tipo, você vai errar. Gente, nós estamos numa sala aqui com 13 pessoas. E eu falei uma frase para vocês, que quem é de verdade não tem prazo de validade. Eu não seria justo se eu não fosse honesto com vocês. Então, eu estou vivendo isso. Eu vivo isso todos os dias. Eu estou aqui dando aula para vocês e dando aula para mim ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo para vocês. Todas as vezes que eu tomo decisões baseado na quantidade de dinheiro que eu preciso, eu me ferro. E você também vai se lascar. Toda vez que você estiver apertado, você precisar de dinheiro, se estiver precisando de dinheiro, você tomar uma decisão em cima disso, baseado na sua necessidade de ganhar mais dinheiro, você vai dar desconto que não deveria dar. Você vai atender cliente que não deveria atender. Vai, Danilo. Eu tenho que atender, eu tenho que escolher cliente? Claro que tem. Claro que tem. Deixa eu te falar, cliente ruim, você não atende. Você não atende não, meu amigo, desculpa. Cliente ruim, você não atende não. Cliente ruim, aquela esperazinha que você manda o cliente dar, você tem que, não é só pra você escolher o preço para passar para ele, não. Você tem que ligar pros colegas também. Você tem que ter amizade aí na região, e aí você liga pro outro ferrador. Fala assim, ô, fulano, beleza? Ô, Henrique, deixa eu te perguntar aqui. Tem um cara me ligando aqui, cara, mas mora perto de você aí, da sua área. Você conhece esse cara? Quem que é? Não, é o Pedro Muladeiro. Ih, pelo amor de Deus, Danilo. Ó, esse aí você não ferra piada de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não ferra quem não paga. Gente, cliente ruim, cliente mal pagador, ou cliente criterioso, cliente que é caprichoso, entendeu? Cada perfil de cliente, os colegas da profissão, eles sabem. É por isso que aqui dentro da comunidade, dentro da Jornada do Ferrador, a gente tem a comunidade, para vocês se aproximarem. Eu tenho uma rede de relacionamento do Brasil inteiro. Se eu for lá no Nordeste, ferrar um cavalo lá de vaquejada, eu tenho para quem ligar e perguntar se sabe como que é o patrão, como que é. Você tem que ter essa rede de relacionamento, gente. Por quê? Você tem que saber se o cliente é chato, se o cliente permite você dar uma rochada, porque bater em cavalo, gente, é extremamente proibido. Não bate em cavalo, não bate em cavalo, tá? Tô falando bater. O que é bater? É agressão gratuita. O cavalo fez assim, ó, soprou no seu ouvido na hora que você tá fazendo o acabamento. Você vira e dá um tapão no meio da cara do cavalo. Isso é bater. Por quê? Porque é uma agressão gratuita, o cavalo espirrou, o cavalo relinchou, tem nada a ver, faz parte da fisiologia do cavalo. Às vezes um mosquito entrou lá no focinho dele e ele soprou, e você estava no acabamento. Ah, soprou ali uma catarrinha ali nas suas costas, soprou, mas você vai bater? Não faz isso não. Agora, corrigir, tem que corrigir. Ah, tem. O cavalo tá dando canseira. Tem cavalo que é carniça, tem cavalo que é enjoado.
Então eu posso corrigir? Pode corrigir. Tem a forma correta de você corrigir o cavalo. No cabresto, às vezes dando uma cutucadinha. O cavalo ele é sensível, ele entende. Uou, tem que ser firme com o cavalo. Até isso, você demonstrando para o cliente não vai achar ruim. Agora, tem cliente que nem isso gosta. Então você tem que se adaptar, você tem que saber. E aí, às vezes, você sai para trabalhar, pega um cliente desse carnice, ou pega um cavalo canseira, chega em casa, quebra o braço igual eu quebrei, acontece. Eu já tomei coisa na boca de uma mulher de 6 meses de idade. Tem um curso que eu tô para gravar há muito tempo para vocês, eu vou gravar agora depois da virada do ano, chama Cicatrizes. Vai ficar disponível dentro da plataforma para vocês. É onde eu pego várias cicatrizes de várias pancadas que eu já tomei aqui, e agora tem o braço quebrado, né? Tem mais uma para eu ensinar vocês. Então, eu pego essa cicatriz e vou explicando para vocês, entendeu? Para vocês não machucarem, não incorrerem nos mesmos erros. Então, até isso, se você explicar para o proprietário, ele entende. Mas aí você chega em casa, depois de um dia canseira desse, e fala assim, pô, cara, eu não sirvo para essa profissão. Tá errado. Não é o dia de tomar essa decisão. Ou então você chegou em casa, sua mulher te encheu o saco. Você trabalhou até mais tarde, ou você que é mulher, né, trabalhou até mais tarde, chegou em casa, o marido tá bravo, querendo saber onde é que você tava, e você tava debaixo do cavalo, num lugar sem sinal, entendeu? Não tinha jeito de atender, fez de tudo para atender, tudo certinho. É dia de tomar decisão? Não é. Nem de largar a profissão, nem de largar a mulher. Não é dia de cansaço, decisão no cansaço, decisão na escassez, decisão na necessidade, não é algo a ser feito. Não faça isso. Toma um banho, come, às vezes não tem nada em casa. Eu sei disso, gente. Eu já vivi isso. Eu já tive dia de chegar em casa e eu levei o pãozinho, o dinheiro que eu tinha era para levar o pão para os meninos comer. E a mulher comeu, os meninos comeu, eu fingi que tinha comido na rua. Bebi uns copão d'água e fui deitar. No outro dia que eu fui receber, organizar, entendeu? Aí depois que eu enchi a barriguinha, que eu fui pensar na minha vida. Porque se você tomar a decisão na hora da dificuldade, vai ser uma decisão errada. Vai ser uma decisão errada. E esse é um erro que ele é silencioso. Por quê? Porque é um erro por instinto. É algo que a gente age por instinto. Então a gente quer atender rápido, com a agenda improvisada, a gente toma decisões no cansaço, a gente não define direito o preço, porque a gente quer fazer a qualquer custo, achando que esse dinheiro vai vir para o nosso bolso, e aí você mistura o dinheiro do negócio com o dinheiro seu, e você sai andando de qualquer jeito. São erros silenciosos que estão, que justificam, que explicam o porquê que você não vê dinheiro no final do mês. Até aqui, tá entendido? Os principais motivos do porquê que às vezes a gente não rompe na profissão, ou mesmo rompendo, a gente não ganha dinheiro por conta desses erros aqui, desses erros e dessa falta de posicionamento. Agora, isso daí tudo foi o porquê. Por que que eu não rompo? Por que que eu não ganho dinheiro? Por que que eu ainda não tô? Por que que eu tô no Natal desse ano sem ganhar dinheiro com o cavalo? Mas tem o quê? O que que eu tenho que fazer então, Danilo, para poder resolver esse problema? Agora, nós vamos entrar aqui nos pilares do plano perfeito, certo? Nos pilares do plano perfeito. Gente, esses dois pilares aqui, cada um tem os seus desdobramentos. Esses dois pilares aqui são muito importantíssimos, é o que eu queria falar. São importantíssimos. Você tem que fazer um cálculo de viabilidade. Primeira coisa, o que é um cálculo de viabilidade? Eu vou abrir um chat aqui para olhar, porque eu vi aqui, ó, escrevendo aqui, quem que foi que é do Rio de Janeiro? Escreveu aqui, ó. Ó, o Billy Graham escreveu. Aqui no estado do Rio de Janeiro está R$150 um ferrageamento. O Maurício escreveu aqui, ó. Por aqui no Ceará é barato demais o ferrageamento. R$200 o ferrageamento a quente, ok? R$200, o Maurício, R$200 tá na média nacional, tá? R$200 tá na média nacional. Não tá tão ruim. Agora, 150, se o material é seu, R$150 com o material seu, é impossível você ganhar dinheiro ferrando cavalo nesse valor. Vou falar um negócio pra você. Não tem como. Você vai ganhar, mas você vai ficar frustrado. Por quê? Porque você vai entrar aqui, ó. Você vai entrar nesse problema aqui de cima, ó. Lembra aqui do diagnóstico do problema? Olha aqui, ó. Trabalho pesado e mal pago. Se você trabalha pesado e mal pago, você não vai romper, não vai. Você vai ficar frustrado e não vai conseguir, vai achar que o problema é a profissão. Mas o problema não é a profissão, tá bom? O problema é o mercado, pode ser o mercado ou pode ser você. Na maioria das vezes é você, tá? Na maioria das vezes é você. Na maioria das vezes você que não tá fazendo uma boa leitura do mercado. Na maioria das vezes você não tá fazendo. Ó, o César, cobro R$100 e dou ferraduras e tudo. Tá errado isso daí, tá? Nós vamos conversar aqui sobre a viabilidade. Não tem como você ferrar cavalo por R$100, bem ferrado. Outro cara que já ferra mais tempo, ferra 120. Gente, claro que você vai fazer um cálculo de viabilidade. É isso que nós vamos fazer aqui, ó. É isso que nós vamos fazer aqui, o cálculo de viabilidade. Nós vamos fazer juntos aqui, vou apresentar para vocês e vocês vão fazendo aí. Por isso que eu falei para vocês estarem com papel e caneta na mão, certo? Papel e caneta, e nós vamos fazer esse cálculo de viabilidade juntos aqui, ok? Depois nós vamos fazer aqui no final, eu abro aqui, a gente faz um pequeno panorama da região aí de cada um. Mas isso aí eu já fiz também, tá? No Desafio Além da Ferradura, que foi um evento que eu fiz no ano passado, eu abri o chat para todo mundo e a gente fez um diagnóstico do Brasil inteiro, tá? E realmente tem umas regiões que está muito defasado o valor do ferrageamento, mas mesmo assim, você tem que fazer um cálculo de viabilidade. Então vamos lá, vamos entender quais são os itens que você tem que fazer na hora de calcular a viabilidade do seu serviço. Por que que eu estou falando isso? Porque se você fizer esse passo a passo aqui,
Se você fizer esse passo a passo aqui e chegar à conclusão de que realmente o mercado aonde você está não absorve a sua demanda, a sua vontade, a sua necessidade como profissional, você vai ter que considerar mudar daí, amigo. Vai ter que considerar mudar. É algo que você precisa fazer, se for necessário. Está aqui no segundo tópico de estrutura e posicionamento. Mas nós vamos chegar lá. Vamos fazer primeiro o cálculo de viabilidade, porque em 90% dos casos, isso daqui resolve, certo? Então, olha só. Faturamento diário necessário. Por que faturamento diário necessário? A gente comete um erro. Presta atenção. Nós cometemos um erro. Maioria de nós cometemos um erro clássico. Qual é o erro clássico? A gente calcula o ganho da gente no mês. A gente só pensa no mês para ganhar. E a gente pensa no dia para gastar. Então, olha só, você pensa assim, ó, pô, hoje eu vou sair de casa, amanhã eu vou sair de casa, eu vou tomar café, vou gastar R$20, R$15 para tomar café, aí depois vou almoçar vou gastar mais uns 20, então vou gastar 15 para tomar café, vou gastar 20, 35. Aí vou gastar 50 de gasolina, R$85. No final do dia eu vou passar na padaria, comprar um pão, R$100, 180, né? 180, 160. Pô, vou ferrar 2 cavalos, vou ganhar 300, vou ganhar... Não, olha só, 180. Aí o companheiro aí tá ferrando por R$100. Não, vou ferrar 2 cavalos, vou ganhar 200. Então o dia tá pago amanhã. Olha só o que você fez. Você pensou na despesa por dia. Você calculou tudo o que você vai gastar no dia. Mas você pensou no faturamento do seu serviço, vou ferrar 2 cavalos, tá pago, certo? Por quê? Porque você pensa assim, ó, se eu ferrar 2 cavalos por dia, a 100, 150, R$300 por dia. No final do mês, 3 vezes 3 dá 900, dá R$9.000. Nossa, R$300 dá R$9.000. Então tá bom, tá tranquilo. Aí você para de fazer conta do café da manhã, você para de fazer conta da gasolina, porque você tá fazendo uma conta mensal do que você tá ganhando fechado no mês e você tá fazendo conta de faturamento. Você não tá fazendo conta de lucro. Lucro e faturamento são coisas diferentes. O que você ganha do cliente não é o que você põe no bolso, não é o que você pode gastar, certo? Então vamos lá, vamos fazer essa conta para a gente entender. Primeira coisa que tem que fazer então, é encontrar o faturamento diário necessário. Como que eu vou fazer isso? Você vai fazer isso calculando o seu custo fixo mensal. Então escreve aí, custo fixo mensal. Você vai pegar e falar assim, ó, não, então, gente, eu pago. Eu vou pegar números redondos, tá, gente? Para ficar fácil da gente fazer a conta aqui, beleza? Então, olha só, ó, eu gasto R$2.000 por mês. R$2.000 de aluguel. Gasto R$1.000 de água, energia e internet. Não tem como você ficar sem internet. Então, eu gasto R$2.000 por mês de aluguel, R$3.000 de água, energia e internet. Gasto mais, vamos pôr aí, R$500 por semana de compra. Então, dá R$2.000 no mês. Por cima, tá, gente? Depois você vai fazer certinho aí. R$2.000 de compra por mês. Gasto mais R$200 de gasolina por semana para andar à toa. Então, R$800 de gasolina e gasto mais 1.000 conto aí para comer um churrasquinho com a mulher e os meninos durante o mês. Só um exemplo, tá, gente? Eu sei que tem mais despesa aí, mas 6.800, certo? 6.800 é o seu custo fixo mensal. Aí uma coisa que ninguém faz, que eu vou compartilhar com vocês aqui, que é uma dificuldade para mim também, vocês têm que acrescentar aqui, gente, a caixinha, o cofrinho, viu? Tem que aprender a guardar dinheiro. O ideal é você guardar pelo menos 10% do seu custo fixo. Então, se o seu custo fixo é 6.800, R$680 é 10%. Então, você adiciona aqui R$680. Deu 7.480, certo? R$7.500. R$7.500 é o que você tem que ganhar todos os meses para poder pagar o seu padrão de vida, o seu custo de vida que você tem hoje, ok? Então, se você, o que a maioria faz? Pega isso daqui, divide por 30. Já está errado. Você vai trabalhar todo dia? Você vai trabalhar domingo também? Não. Então, você não pode dividir por 30. Se você dividir por 30, já está errado. Você já está furando o seu orçamento, certo? Vamos supor que você trabalha de segunda a sábado. Se você trabalha de segunda a sábado, você vai dividir por 26. Você vai tirar 4 domingos do mês, certo? E vai dividir por 26. O que eu recomendo para você? Eu recomendo você tirar o sábado e o domingo. Por quê? Porque se você fizer assim, você vai dividir por 20, certo? Você vai dividir o seu custo de 7.500 por 20 e você vai ter um valor de gordura. Porque o dia que você trabalhar no sábado, esse dinheiro que você trabalhar no sábado, ele vai entrar livre no seu caixa, certo? Você não vai contar com ele. Ele vai ser uma gordurinha ali. Você, se tiver com as contas em dia, você vai conseguir guardar. Se não tiver com as contas em dia, tiver tudo apertado, lascado, você vai conseguir organizar para pagar uma continha. Você vai matar uma conta ali. Ou você vai comprar um trenzinho que está socorrendo, um sapato, um trem, uma roupa que precisa, um avental de couro, uma ferramenta que já está ruim e tal. Então você precisa desse valor, ele fica de gordura. Então eu vou dividir por 20, porque é o que eu estou recomendando para você. Então, deu 7,50, deu 7.500 dividido por 20, certo? R$375 por dia. Então eu tenho que trabalhar 20 dias durante o mês, ganhar R$375 por dia para poder pagar o meu custo fixo de 7.500, ok? Beleza. O que eu vou fazer agora? Vou calcular quantos cavalos eu preciso ferrar por dia para ganhar 375, não é? Errado. Errado. Se eu pegar o meu cavalo, que é R$200, vou pegar o companheiro aqui que falou que ferra por R$200, certo?
R$200, então, 2 cavalos por dia, eu pago meu custo fixo, não é isso? Se meu custo é 375, 7.500, dividido por 20, 375, eu ferro de segunda a sexta, ferro 2 cavalos por dia, faço R$400, pago meu custo fixo, ok? Errado. Por quê? Porque o que você fatura não é o que você ganha, não é o que está no seu bolso. Porque do ferrageamento você tem que tirar o seu tempo, você tem que tirar o dinheiro que você investe para estudar, você tem que tirar o custo das ferramentas, você tem que tirar o custo da gasolina, você tem que tirar a sua despesa com a empresa, com o seu trabalho. Você tem que considerar o seu trabalho, tratar o seu trabalho como uma empresa, tá bom? Danilo, mas isso é difícil demais. É claro que é. Se não, se fosse fácil, todo mundo estava rico, entendeu? Todo mundo estava passeando de avião para a praia no final do ano, ou indo para a Copa do Mundo, indo para os Estados Unidos no ano que vem, assistir a Copa do Mundo. Se você fizer isso, você vai conseguir. Eu tenho certeza. No final do ano que vem, você vai estar com uma realidade totalmente diferente. Então, vamos lá. Vamos aprender a precificar, a descobrir quanto que eu preciso ganhar por dia. Meu faturamento diário necessário, tá? Na minha experiência, gente, a gente pode fazer essa conta depois, eu posso mandar isso detalhado para vocês, faço questão de planilhar isso aí e mandar para vocês. Mas na minha experiência, um ferrador de cavalo, na média, entre casqueamento e ferrageamento, a gente tem uma margem de 40% de lucro. Então, o que é isso? De cada R$100 que você ganha ferrando cavalo, R$60 é despesa e R$40 é lucro. Quando você está com uma estrutura, quando você já tem uma estrutura, você já é um ferrador mais avançado, você já tem uma bigorna que você não vai trocar pelos próximos 10 anos, você já tem forja, uma forja boa, você já tem ferramenta boa, você já tem uma estrutura, um ferramental bom para você trabalhar, pode ser que você consiga inverter isso daí. Você ganha uma margem, você passa a trabalhar com uma margem de 60%. E aí vai uma dica aqui já, uma cutucadinha, tá, para vocês. Quanto mais você avança na profissão, quanto mais você fica experiente e avançado, mais você consegue inverter essa proporção. No começo, é muita despesa e pouco lucro. Mas essa muita despesa, gente, já é uma margem de 40%. Deixa eu falar para vocês. Essa margem é uma margem que não existe em negócio nenhum. Não tem nenhum negócio e você precisa tratar o seu trabalho autônomo de prestação de serviço como um negócio. Principalmente que o ano que vem novidade por aí, tá? O governo está tentando pegar todo mundo aí. A gente não emite nota, a maioria não emite nota como prestação de serviço. Nós vamos começar a ter uns probleminhas aí na hora de justificar o dinheiro que passa na nossa conta. Mas isso é história para outra aula. Então, olha só, o que você tem que fazer? Trabalha com uma margem de 40%, tá? Trabalha com uma margem de 40%. Ou seja, por cada R$100 que você ganha, R$60 não é seu, é da empresa, é do seu negócio. Mas, Danilo, como que eu vou fazer isso? De maneira prática e rápida, faca tramontina. Eu sugiro que você, hoje, não é amanhã não, hoje, terminou aqui, pega seu papel, sua caneta aí, tarefa de casa. Escreve aí, pega uma folha em branca e escreve, tarefa de casa. Primeira coisa, abrir uma conta digital num banco que eu não tenho, certo? Vamos supor, Nubank, você tem conta no Nubank? Não tem. Então abre uma conta no Nubank, é de graça. DTG é de graça. Cora, é só para pessoa jurídica. Se você tem uma MEI, abre lá uma conta Cora, que é de graça. C6 Bank é de graça. Coloca conta digital gratuita no Google, vai aparecer 1 milhão de trem. Em 5 minutos você abre. Aí o que você vai fazer? Você vai criar uma chave Pix só para isso. Pode ser o seu telefone. Eu sugiro que seja uma chave Pix profissional. Qual é a mais fácil de criar? Gente, eu estou ensinando vocês aqui, presta atenção. Eu não estou nem preocupado com o tempo mais. Eu começo da aula, e aí eu fico com tanta vontade de vocês aprenderem essas coisas, porque se vocês fizerem isso aqui, eu tenho certeza que vocês mudam a realidade de vocês, certo? Então, o jeito mais fácil é criar um Pix profissional. E-mail. Vai no Gmail e cria um e-mail seu. Por exemplo, vamos supor que você é o César Ferrador. César Ferrador põe Pix César Ferrador, @gmail.com. Tem certeza que não vai existir. Pix César Ferrador, Pix João Ferrador, Pix Danilo Ferrador, @gmail.com. Se tiver, põe Pix 01, até você achar Pix, seu nome, Ferrador, @gmail. Cria esse Pix aí, se você não tem um CNPJ, se você tiver um CNPJ, o seu Pix, o ideal é que seja o CNPJ, certo? Se você não tem um CNPJ, cria uma chave Pix e-mail e cadastra só para isso. Dentro dessa conta, você vai receber todos os pagamentos dentro dessa conta, entendeu? Dentro dessa conta. O que você vai fazer? Você vai pegar, receber o Pix. Ai, Danilo, eu não posso guardar o dinheiro. Eu também não, meu amigo. Eu também não. O dinheiro que eu recebo, eu já uso ele na mesma hora. Mas o que você vai fazer? Você vai pelo menos anotar. Se você não tem condição, eu não vou ser romântico aqui, tá? Vocês nunca vão ouvir eu falar assim, ó, nossa, Danilo, quer dizer, vocês nunca vão ouvir eu falar assim, ai, João, você não pode usar o dinheiro que você recebeu do seu cliente, você tá fudido. Você tem que comprar os trem, sua marreta quebrou o cabo, você tem que levar a comida para casa, você recebeu, você não vai? Vai sim. Só que você vai anotar. Pelo menos anotar, você vai anotar. Você pegou um bloquinho e vai anotar. Hoje eu recebi R$400 do fulano. 4 vezes 6, 24. Então 60% de 400 é 240. 4 vezes 6, 24, certo? R$240 eu tô devendo para mim. R$160 é o meu dinheiro. Se você não tiver desesperado, deixa os 240 dentro dessa conta, que é do seu negócio, certo? E pega 160 e transfere para sua conta pessoal, quando você vai gastar, certo? Essa conta pessoal sua, você controla do jeito que você quiser. O ideal aqui não é curso de finanças, depois eu vou gravar, tem um amigo meu que é top. Finanças, eu vou pedir para ele gravar um curso de finanças, colocar dentro da escola. Mas o ideal é que você controle direitinho, tá? Os gastos pessoais também. Mas se você fizer só isso,
separar o profissional do seu pessoal, você já vai explodir. Por quê? Porque vai mudar o seu jeito de fazer conta. Porque presta atenção no que eu falei aqui. Eu ganhei 400, mas quanto que é meu? 160, entendeu? 160 que é meu, não é 400. 240 é de quem? É do negócio. Eu vou ter que repor cravo, eu vou ter que repor ferradura, eu vou ter que repor avental daqui uns dias. Daqui a pouco minha turquês não vai estar funcionando, eu vou ter que repor isso também. Então você tem que deixar esse dinheiro dele lá, você tem que aguentar ver ele lá e deixar ele lá. Eu sei que é difícil, gente. Pra mim também é difícil. Eu tô falando isso pra vocês aqui, mas pra mim também é difícil. Eu também tô no exercício, tá? Mas a gente só rompe se a gente conseguir fazer isso, beleza? Então, olha só, voltando pro cálculo aqui. Então eu já descobri que 40% é meu, 60% é da empresa, certo? 40% é meu, 60% é da empresa. Se 40% é meu, eu tenho que fazer os meus 40% render R$ 375 por dia. No exemplo nosso de 7.500 de despesa, dividido por 20, certo? 7.500 dividido por 20, 375. Como que eu faço essa conta? É simples. Você vai fazer uma regra de 3. O que é a regra de 3? Vou fazer a conta para você aqui. Você vai pegar, o que você vai fazer? Você vai pegar 375, vai colocar assim, ó, 100%. 375, 100%, certo? Até minha mente bugou aqui, gente. 375 é 100% do que eu preciso, aliás, 375 é 40%. X é 100%. Olha só, 375, 40%. X, que é o número que eu quero saber, 100%. Você vai multiplicar cruzado agora, tá? Vou mandar isso aí. Eu prometo que eu vou fazer isso no PDF e vou mandar para vocês. Então vai ficar 375, que é 40%, vezes 100. Vai ficar 37 mil, ó, 375 vezes 100. 37.500. Dividido por quanto? Por 40. Porque você multiplica x por 40, depois você muda de lado, a matemática é difícil, tá, gente? Dividido por 40. Dividido por 40 vai dar R$ 937,50. Então, olha como é que a conta mudou. Presta atenção. Para você lucrar R$ 375 por dia, você tem que ganhar, você tem que faturar, você tem que receber do cliente R$ 937,50, com uma margem de 40%. Então, olha só isso aqui. Olha só, gente, isso aqui é libertador. Se você fizer isso, você sai do buraco, entendeu? Você aprende a fazer conta. Então, olha só. Nós estamos fazendo um cálculo de viabilidade. Quanto que eu preciso faturar por dia para conseguir pagar as minhas contas dentro da minha realidade? O exemplo que nós estamos usando é um custo fixo de R$ 7.500 por mês, dividido por 20 dias, que são os dias que eu trabalho durante a semana. Eu preciso de R$ 375 por dia para poder pagar as minhas contas. Se, para sobrar esse dinheiro, com uma margem de 40%, porque 60% desse dinheiro é do negócio e 40% é meu, eu preciso ganhar R$ 937,05. Eu cobro R$ 200 para ferrar um cavalo, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o valor que eu preciso ganhar e dividir pela quantidade, pelo valor que eu cobro por cavalo ferrado. Então, eu pego 937 e divido por 200, se eu cobro R$ 200. Eu preciso ferrar 4,6 cavalos por dia para conseguir ter um faturamento desse. Agora, olha só, amigo, presta atenção nisso aqui. Olha o tanto que essa profissão nossa é abençoada. Tem como você ferrar 4 cavalos e meio? Não tem como você ferrar 4 cavalos e meio. Então, a sua meta é 5 cavalos. Porque se você ferrar 4, você não vai conseguir os R$ 375 líquido. Você vai tirar de onde? Você vai tirar da empresa. A hora que você tirar da empresa, você vai precisar comprar ferradura, você vai tirar de onde? Você vai tirar de casa. Aí, ao invés de comprar carne, você vai comprar ferradura. Sua mulher vai ficar brava, vai estragar seu casamento. Você vai mandar ela pro beleléu. Ou então sua casa vai ficar ruim. Você não vai ter cabeça para ferrar cavalo. Você vai chegar para ferrar o cavalo, tá nervoso porque a mulher brigou com você. O cavalo fica nervoso, porque o cavalo, eu ensino a vocês que o cavalo é presa. Ele tem medo de você. Ele não entende que você tá nervoso. Ele acha que você tá querendo matar ele. Aí você não consegue trabalhar. Você tá entendendo o ciclo? O nome disso chama Corrida dos Ratos. Quem deu esse nome, a primeira vez que eu escutei falar disso, foi um livro que eu li que chama Pai Rico, Pai Pobre. Anota esse livro aí pra você ler. Pai Rico, Pai Pobre. A corrida dos ratos é quando a gente não faz esse pensamento aqui. Quando a gente não tem essa conversa, quando a gente não analisa isso daqui. Aí você fica na corrida dos ratos, que é isso daí. Você tira dinheiro de onde não tem, paga o que não precisa, tira de onde precisa, paga o que precisa, e aí briga por causa disso. E não consegue organizar. A corrida dos ratos. Você fica sempre correndo atrás do rabo, ou o cachorro correndo atrás do rabo. Mas olha o tanto que você está numa profissão abençoada. O Henrique que está aqui, que ainda não é um profissional do cavalo, o Júnior que já é um profissional que fatura aí na casa dos 10 mil, e outros que estão aqui, o Billy, por exemplo, que está começando, tem uns que estão na faixa intermediária, que ainda estão lutando. Presta atenção nisso aqui. Eu quero incentivar vocês a não desistirem. Porque essa profissão nossa é maravilhosa, maravilhosa. Você que está aí ferrando por R$ 200, que já é um valor que está na média nacional, por R$ 200, se você ferrar 5 cavalos por dia, você já consegue. O que aconteceu aqui? Pronto. A internet deu uma bugadinha e voltou, né? Isso, deu uma bugadinha e voltou. 5 cavalos por dia, você já consegue um faturamento de R$ 1.000, que vai te fazer sobrar R$ 400, que vai pagar o seu custo fixo mensal de R$ 7.500. Gente, 5 cavalos por dia não é muito difícil, tá? 5 cavalos por dia não é muito difícil. Se você pegar e colocar isso no mês, são 100 cavalos. Isso eu tô falando o seguinte, presta atenção. Isso eu tô falando ferrageamento.
ferrageamento. Agora, aonde mora a mágica? Aonde mora a delícia do serviço do ferrador? É no casqueamento. Por quê? Porque no ferrageamento você tem muitos custos. Você tem 60% do valor do ferrageamento é custo. Mas no casqueamento, não. No casqueamento, 80%, 90% do seu ganho é lucro líquido. Por quê? Porque você vai usar torquês, grosa, rineta, calça e tripé. Essas 5 ferramentas aqui, elas não são ferramentas de substituição recorrente. E se você está ferrando 5 cavalos por dia, ferrando 100 cavalos por mês, você vai usar 2 grosas no ano. 2 grosas no ano. Se você fizer uma boa compra, e eu recomendo vocês comprarem, por isso vocês têm que comprar ferramenta boa. Vai comprar uma grosa? Compra uma Black Master, no mínimo uma Black Master da Hiller. Por quê? Porque a Black Master, ela é mais cara, custa R$200 a grosa, certo? Só que você vai, a grosa é preta, ela é antioxidante, ela tem um tratamento antioxidante, ela vai durar mais. Você vai usar ela 6 meses, 4 meses, 5 meses, no mínimo. Eu uso uma Black Master durante 4, 5 meses. Por quê? Porque eu guardo na caixinha, eu não deixo ela enferrujar, eu escovo ela, entendeu? E olha que eu nem afio grosa, que tem uma turma aí que tá afiando a grosa com um bolo de pano, que chama, que é um discozinho de pano, que coloca na lixadeira, que você afia a grosa, ela dura mais ainda. Então, gente, uma grosa de R$200, tem uma boa grosa, você vai usar ela usando em 100 cavalos por mês, você vai usar ela 4 meses, você vai usar em 400 cavalos, custa 50 centavos por cavalo. Vamos supor que você está numa região muito ruim, que eu já fiz esse diagnóstico no Brasil, vamos supor que você está na região que ficava R$40, certo? Para casquear um cavalo. A grosa custa 50 centavos. A rineta custa mais 50 centavos, R$1. A turquês, vamos pôr 50 centavos também. No acumulado, né? No acumulado. 1,50, gente. Você não tem R$5 de despesa. Aí você põe mais o deslocamento, se você não tiver cobrado, você precisa embutir no seu casqueamento, põe mais R$5 de casqueamento, de gasolina. Você gastou 15 conto. Vamos pôr 10. Vamos pôr 10 de gasolina. Você gastou 15, você ganhou R$35. E um ferrador, um casqueador, com um pouco de experiência já, com um pouco de experiência, vamos supor que você gasta meia hora para casquear o cavalo. Eu gasto 10 minutos cravado no relógio para casquear o cavalo. Só que hoje eu cobro R$150 para fazer um casqueamento. Então eu não casquei em 10 minutos. Eu converso com o patrão, eu pago, porque eu agreguei valor, certo? Eu agreguei valor. Vou ensinar vocês a agregar valor na parte de estrutura e posicionamento, certo? Então, o casqueamento ele te dá uma margem muito maior. Ou seja, de 5 ferrageamentos por dia. Aí sim, agora você tem um cálculo tranquilo. Você sabe que tem um custo de 7.500, você sabe que tem uma margem de 60%, você tem uma conta que você recebe esse dinheiro lá e tira 40% dela para você pagar o seu custo fixo. Esse dinheiro você pode mandar para sua mulher todo dia, para ela administrar as contas, ou se você é sozinho, você pode administrar ele. Os outros 60% estão guardados. Chega no final do mês, você tem. Se você tiver tido a demanda diária, você usou o dinheiro, suas contas estão pagas, você pagou as continhas, e você tem ali os 60% para você repor o seu material. Você tem o dinheiro para comprar à vista, você consegue negociar com o fornecedor, consegue melhorar a sua margem de lucro, certo? Então você chegou no faturamento diário necessário. Todo esse cálculo foi para você chegar no faturamento diário necessário. Que no caso de alguém que tem um custo fixo de R$7.500 por mês na sua casa e ferra cavalo por R$200, com uma margem de 60%, você precisa ganhar R$975, R$937,50 por dia e precisa, para isso, ferrar 5 cavalos. Ainda vai ter uma gordurinha de 1.000 conto. Se você trabalhar no sábado, se você quiser trabalhar no sábado, esse serviço do sábado está fora da sua conta. Então, esse serviço do sábado, você pode negociar com sua esposa. É o que eu faço, por exemplo. Porque a mulher fica brava quando a gente trabalha no final de semana. Você fala, não, meu bem, deixa eu te falar, eu vou trabalhar lá, eu vou atender esse cliente, ele é um cliente bom demais e tal. E esse serviço lá de hoje, eu vou dividir com você, meia-meia, tá? Vai dar R$500, eu vou te dar 250, eu vou ficar com 250 para mim. Você gastar, você não quer nem saber o que você vai gastar. Rapaz, sua qualidade de vida, ó, vai lá em cima. Tudo porque você aprendeu a fazer uma continha simples, certo? Então, o faturamento diário necessário você já tem. 937. Para isso, eu preciso de 5 ferrageamentos reais. Aí, qual que é o problema? Você fecha um rancho de 30 cavalos, certo? Fecha um rancho de 30 cavalos, de duas uma. Ou você acomoda, ou você desespera. Se você se acomodar, você não vai trabalhar o tanto necessário. Se você desesperar, você vai trabalhar mais do que precisa. Todas as duas coisas são ruins. Por isso que a gente tem que ter a cabeça no lugar. Essa conta aqui que eu estou fazendo com vocês, você tem que fazer ela para você, certo? Tem que reassistir isso aqui, você tem que fazer ela para você, e você tem que anotar isso aqui, pregar, tem um quadro. Esse lugar que eu trabalho aqui, eu tenho um quadro aqui do lado, ó, que eu anoto tudo, entendeu? Você tem que ter isso aqui para você ver todo dia. Se eu preciso ganhar tanto por dia, para ter essa margem e pagar minhas continhas e fazer tudo que eu preciso, certo? Então agora você tem um ticket médio verdadeiro. Porque R$200 realmente supre a minha demanda. Mas se você tem um ticket, tem um custo de 7.500, que a gente já viu aqui, dividiu por 20 dias, precisa ganhar 375 por dia de lucro. Para isso, você tem que ganhar R$937,50. Mas o seu ferrageamento não é 200. Seu ferrageamento é 150. Aí, meu amigo, se o seu ferrageamento é 200, é R$150, é aí que eu tô te falando. Aí é um problema. Por quê? Porque você precisaria de 6,2 cavalos para fazer R$937. Só que aqui é um erro clássico. Porque se o seu ferrajamento é R$150, você não precisa de 6 cavalos para fazer, porque você precisa fazer mais de 6. Por quê? Porque a sua margem com R$150 é menor. Você não ganha 40% de 150.
Porque o custo do mercado não mudou. Deixa eu te falar um negócio. Essa conta é fácil de entender. O preço da carne muda no supermercado quando você ganha menos? Não ganha. Você ganha, a picanha custa R$60, 80, vamos pôr, R$80 o quilo. A picanha custa R$80 o quilo, certo? Você ganhou R$100, você vai lá e compra a picanha de R$80 o quilo, uma picanha de 1 quilo, R$80. Agora, se você ganhar R$60, o preço vai mudar da picanha? Não vai. O preço da ferradura vai mudar? Não vai. O preço do cravo vai mudar? Não vai. O preço da ferramenta vai mudar? Não vai. Pelo contrário, só sobe. A gasolina só sobe. Entendeu? Você chegar no posto para abastecer, não tem como você falar assim, ó, hoje eu ganhei R$100, amigo, eu posso pagar R$2,50 no litro da gasolina? Não tem como. Ou seja, a sua margem é muito exprimida. Com R$150, você vai ter 20% de margem. Se você tem 20% de margem, você tem que trabalhar dobrado. Então você não pode ferrar 6,2 cavalos, você tem que ferrar 12 cavalos. Aí eu vou te falar, 12 cavalos por dia não dá certo, não tem como. Gente, eu já ferrei 24 cavalos num dia, eu e um companheiro. Só que quando eu fiz isso, a qualidade era mínima. Era serviço assim, nós éramos dois monstros para ferrar cavalo, ferramos 24 cavalos num dia, mas ferrageamento assim, para soltar cavalo pro serviço, entendeu? Não fica de qualidade, não tem como você cobrar, não tem como você caprichar, não tem como você dar assistência e não tem como falar que é bom o serviço desse, certo? Sem falar que você morre. Aí nós vamos voltar lá naquele problema anterior, certo? Nós vamos voltar aqui, ó. Nós vamos voltar na raiz do problema, ó. Nós vamos voltar na sensação de cansaço, frustração, trabalho pesado, mal pago. E não vamos romper, vamos parar de romper. Então, quando você faz isso aqui, por isso que o nome chama cálculo de viabilidade, viu? Acho que é o Bini que falou que é R$150 aí onde você trabalha. Meu amigo, infelizmente, não tem como. Não tem como você trabalhar por ferrar cavalo por R$150, e ferrar menos de 10, 12 cavalos por mês, pra você conseguir bancar a sua estrutura. A não ser que você tenha um custo fixo bem mais baixo. Aí é outra história. Mas, para isso, você precisa melhorar o seu conhecimento, precisa melhorar a sua argumentação para você conseguir aumentar o seu ticket também, para você conseguir aumentar o seu ticket médio aí, ok? Porque R$150, gente, não é muito difícil você ter lucro com R$150. Você vai ganhar R$30 no ferramental de 150. Porque no mínimo R$100 vai ficar na despesa. Vamos supor que você ganhe R$50, certo? R$50 de lucro. Para você fazer 930, os 375 que você tem que ter para bancar o seu custo de R$7.500 por mês, você tem que ferrar 7,5 cavalos todos os dias. Não é fácil, não é fácil. Principalmente no começo, tá? Sem falar que o seu risco é muito alto. Então você precisa chegar no ticket médio verdadeiro, certo? Se você ferra a R$150, você precisa ferrar no mínimo 8 cavalos todos os dias. Então, vai começando a ficar inviável, certo? Aí você chegou nessa viabilidade, nesse cálculo de viabilidade, pô, com R$200 dá para eu ferrar 5 cavalos por dia. Com 150 não dá para eu ferrar 8 cavalos por dia. Essa é a conta que você tem que fazer para chegar nesse cálculo de viabilidade. Aí você vai pensar no segundo tópico, no segundo ponto, que é estrutura e posicionamento, certo? Pode ser que você precisa analisar a sua estrutura mínima de serviço. Então, olha só, não, eu estou começando. Eu não dou conta de ferrar 2 cavalos por mês, por dia. Eu não dou conta de ferrar 2 cavalos por dia. Mas eu dou conta de ferrar, não dou conta de ferrar 5 cavalos por dia, mas dou conta de ferrar 2. Dou conta de ferrar 2 cavalos por dia. E casquear, eu dou conta de casquear mais. Eu dou conta de casquear mais. Então, você pode fazer ali uma composição. Então, você precisa ganhar R$375. No casqueamento, que é R$50, por exemplo, você tem uma margem de 90%. Então, eu ganho R$40 no casqueamento. Então, se eu fizer 10 casqueamentos, eu preciso ferrar nenhum cavalo. Ou se eu ferrar 2 cavalos a R$200, para completar os 900, eu preciso ferrar quanto? Preciso ferrar mais 8 cavalos. Preciso casquear 8 cavalos. Então, você faz 8 casqueamentos e 2 ferrageamentos. Você vai equilibrando isso daí. O dia que você fizer... Aí, olha só, gente, olha só. O dia que você fizer 7 cavalos, você ferrou 7 cavalos, foi um dia trabalhado, um dia muito bom, certo? No próximo dia, a sua meta não é 5. Se você tiver agenda para outros cavalos, você tem 6 cavalos no outro dia para ferrar, ferra 3, ferra 4, vai embora mais cedo. Organiza o seu tempo, tá? Por quê? Porque você não precisa trabalhar mais para ganhar mais. Você tem que trabalhar certo. Se você já organizou sua vida, organizou sua agenda, cumpriu essa etapa importante de planejamento, isso aqui você faz um dia, sentado com a bunda na cadeira e um papel e uma caneta. Você faz esse planejamento. Aí você tem que seguir eles, tem que ser macho para seguir. Tem que ser macho para falar não. Se você não falar não, e às vezes para você fica escravo, entendeu? Então, você tem que ser macho para falar não. Ferrou 6 cavalos, você tem um cavalo de margem. No outro dia, ferra 4, termina mais cedo. Vou fazer o quê? Vou jogar bola? Não necessariamente. Se você está precisando de mais conhecimento para subir sua carreira, vai estudar. Separa esse tempo para estudar, entendeu? Estuda, treina, para você, vai numa prova, gasta tempo com o seu cliente, entendeu? Deixa um cavalo para amanhã e senta, se organiza, tá bom? Organiza cuida do seu posicionamento estratégico. Isso aqui é muito importante, gente. Olha, a estrutura mínima de serviço, isso aqui tá dentro daquela quantidade de cavalos. Então, essa é a sua estrutura mínima de serviço que você precisa. Preciso ferrar tantos, preciso casquear tantos. Não, eu sou novo, moro na casa do meu pai, tô tranquilo, eu preciso de pouco dinheiro. Todo dinheiro que meu é livre, eu não tenho despesa. Então, eu vou focar em casqueamento, eu vou focar em estudar.
Então foca em estudar. Ferrou 2 cavalos, casqueou 2, 3 cavalinhos, é o suficiente. Trabalha devagar, pega esse dinheiro, guarda ele, entendeu? Gasta no máximo ali a metade do que você ganha. Se organiza, gente, tem que se organizar, porque senão a vida vai ficando difícil, tá? Então é um plano que se você seguir, você consegue. Faz essa organização e você vai conseguir direitinho. Descobre quanto que você precisa trabalhar, quanto que você vai ganhar trabalhando, para você pagar as suas contas e separa o dinheiro da empresa do seu dinheiro, certo? Com essa estrutura mínima de serviço, eu quero que você foque no posicionamento estratégico. Isso aqui é muito importante, tá? O posicionamento é aonde você vai estar e como você vai estar. Isso é algo que eu ensino muito para os meus alunos. Aproveita para beber água aí. Eu vou beber uma água aqui. Então, gente, vamos lá. Então, olha só. Posicionamento estratégico. Eu sempre ensino isso aqui para vocês, e eu bato muito nessa tecla, isso aqui é muito importante. Você precisa, está muito fresco para mim, na minha cabeça, porque eu acabei de fazer isso. Eu acabei de mudar de Goiânia. Alguns de vocês talvez não me conhecem há mais tempo, estão me conhecendo hoje. Eu sou nascido e criado em Goiânia. Então eu moro em Goiânia a vida inteira. E acabei de mudar para Minas Gerais, na divisa com Franca, São Paulo. Eu estou na divisa de São Paulo. Por quê? Porque eu fiz toda essa avaliação que eu estou ensinando para vocês aqui e criei o meu plano perfeito para mim. Quando foi lá no meio do ano, eu faço isso no meio do ano, tá? Eu faço isso no começo do ano e faço no meio do ano a título de diagnóstico. Então o que acontece? Lá no final, eu fiz, lá no meio do ano desse ano, eu fiz um planejamento, falei assim, cara, para o que eu estou me propondo a fazer, para essa expansão da minha escola, porque agora em 2026 eu vou começar a fazer um giro pelo Brasil de cursos presenciais. Então, além de dar esse suporte para vocês online, eu vou começar a visitar os estados do Brasil fazendo cursos presenciais também. Só que para isso, Goiânia está muito longe. Eu vim dar um curso aqui em Belo Horizonte e tive que vir de avião, gastou uma despesona doida para o proprietário, para o dono. Eu não gosto, eu tento fazer as coisas da maneira mais econômica possível para eles, entendeu? E aí, deu essa despesona para o proprietário. E aí eu falei, não vou mexer com isso não. Vou mudar, uai. E aí a gente tem um parentesco aqui, na região de Claraval, Minas Gerais, de Franca, e eu peguei e vim para cá. Fiz uma análise estratégica e fiz uma mudança. Por quê? Porque era mais viável para o meu momento, tanto de atendimentos presenciais, quanto dos cursos que eu dou para vocês aqui, quanto desse giro pelo Brasil. Então eu fiz uma mudança, eu mudei, eu fiz um posicionamento estratégico. Porque quando você está numa região que não absorve o que você tem de propósito, você precisa mudar. Lembra que eu falei lá no começo que as decisões que são tomadas em cima do cansaço, em cima da escassez, da necessidade, elas não são boas? Então, gente, vai ter vez que você vai precisar mudar. Você vai precisar mudar, inclusive, geograficamente, tá? Faz parte da dinâmica da vida. E aí, o que você vai fazer? Você vai avaliar os prós e os contras, coloca na balança. Por isso que você tem que ter esse planejamento, certo? Se for necessário, vai ter que mudar. Se você, às vezes você está numa região que o casqueamento e ferrajamento não é muito valorizado, ou então é muito distante, é muito difícil, você vai ter que mudar com a família para um lugar mais próximo, para ficar num raio de, no máximo ali 100 quilômetros, ou então você está começando, não tem carro, você vai trabalhar de bicicleta, não tem problema nenhum, meu amigo. Pega o Monarcão, uma caixa de verdura, coloca suas ferramentas dentro, porque o que o pessoal quer, o que o mercado quer, é um profissional que sabe o que está fazendo. Se você chegar lá, no Monarcão, na caixa de feira, com as suas ferramentas bonitinhas para fazer um casqueamento e fizer um serviço top, chegar lá e falar assim, ô patrão, eu vim casquear o cavalo do senhor, o cavalo tá com a ranilha podre, isso daí tem uma miesezinha, já limpei, tá? Isso aqui é por causa de umidade, vamos cuidar assim, assim, assim e tal, tem um remédio assim que é bom e tal, ensina o cara, você tem conhecimento. Rapidinho você sai do Monarcão, vai com a moto, sai da moto, vai com um carrinho mais velho, sai do carrinho mais velho, vai com um carro mais novo, em 10 anos você tá de caminhonete zero. Mas é 10 anos, não é um ano. Não existe milagre, gente, não existe milagre, tá? E pode ser que você tenha que fazer uma mudança, um posicionamento estratégico. Mas o melhor posicionamento, o mais necessário, nem é a mudança geográfica, na maioria das vezes. Precisa mudar aqui, gente, ó. Precisa mudar mentalidade e precisa mudar comportamento. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu fui trabalhar esse ano, nós já estamos caminhando para o final, tá? Eu fui atender no final do ano passado uma fazenda em Anápolis, Goiás, que chama Fazenda Cavalo de Raça. Depois vocês pesquisem no Instagram. É o principal centro equestre, o maior centro equestre mais organizado que tem lá em Anápolis, aqui na região de Goiás. Inclusive, os cavalos do Gustavo Lima ficavam lá dentro. Foi lá que eu conheci a tropa, comecei a mexer com os cavalos deles, fiquei cuidando da tropa do Aras Embaixador. Até hoje eu cuido de alguns animais lá. Agora que eu mudei aqui para Minas Gerais, que eu deixei alguns animais. Tá lá, o Kleber é pertinho de lá. Eu fui atender a cavalo de raça. Cheguei lá na cavalo de raça, primeira coisa que eu fiz, mudei o lugar que estava sendo ferrado os cavalos. Não tinha condição. Mas como que eu mudei? Eu cheguei lá e conversei com a Ana, que é a proprietária, o Nilson, falei assim, tudo bem, gente? Falei assim, olha, tipo, os cavalos de vocês são cavalos de alto nível. Cavalo de milhão. Tudo cavalo caro. Os cavalos de vocês são grandes, são cavalos de alto nível. Então não dá para ferrar esses cavalos nesse lugar que está aqui. Por quê? Porque aqui nesse local é um local impróprio, estava no meio de 2 troncos, não cabia os cavalos. Aí o ferrador anterior que estava lá, estava amarrando 2, 3 cavalos de uma vez. Por quê? Porque queria ferrar rápido, porque não faz conta, não tem um plano, não faz esse planejamento estratégico que eu estou ensinando vocês a fazer aqui. Então acha que quanto mais trabalhar, mais vai ter dinheiro, mais vai resolver as coisas. E na verdade, mais está se afundando. Inclusive,
Conversa vai, conversa vem, eu exprimi. Falei, mas por que trabalha nesse lugar, gente? Você tem que explicar. Não, Dani, eu queria que você trabalhasse aí, é porque é o seguinte, é porque aqui é o único lugar que tem câmera. Por quê, gente? Porque, ó, por causa de taca. Não, porque nós tivemos um problema aqui e tal, que, né, o cavalo saiu, chegou para trabalhar, aí saiu mancando, saiu machucado, aí disse que o cavalo estava assim, assado, nós tivemos que colocar aqui, porque é lugar câmera. Então, eu fui explicando, trabalhei lá uma semana, dei umas alterações, aproveitei que estava filmado, resgatei a câmera do circuito interno, apresentei para a proprietária, falei, olha, não tem condições dela, não, Danilo, perfeito. Agora que a gente está vendo o seu proceder, como que funciona, até a gente não sabia que esse local era impróprio para nós era um bom lugar, mas então vou falar com o proprietário. O Nils, que é o dono da fazenda, me ligou no mesmo dia. Já estava construindo lá em cima. Aí ele pegou e falou assim, Danilo, tudo bem? Tudo bem. Ó, vou construir uma área, a Ana falou para mim, vou construir uma área de ferramentamento lá em cima. Desenha do jeito que você quer aí. Do jeito que você quer, do jeito que tem que ser. Desenha tudo bonitinho. Aqui o telefone do mestre de obra meu lá, o arquiteto é eu mesmo. Eu peguei, desenhei rapidinho lá no painel, filmei a ferradoria da cavalaria, mandei o projeto para ele. Esse mês está inaugurando. Esse mês. E ele me pediu 6 meses. Me pediu 6 meses, acabou que teve uns entreveirozinhos, mas é tudo alto padrão. Está inaugurando agora. Está inaugurando agora esse mês, eu vou lá, inclusive vou gravar algumas aulas da nossa jornada do ferrador lá nesse espaço que eu projetei, desenhei, o patrão fez do mesmo jeitinho, fez do jeito que eu pedi, até o lugar dos amarradores, a altura, tudo bonitinho, vocês vão ver, eu vou filmar lá, vou mostrar para vocês. Então, esse posicionamento, por que ele me ouviu? Porque eu me posicionei. Aí é um lugar que tem cliente, é uma fazenda de pismo, tem cliente de qualquer jeito. Gente, você tem que aprender a conversar, a gente tem que mudar a mentalidade, mudar a linguagem. Quando a gente muda a cabeça, a gente muda também a forma de conversar. Tem que mudar a roupa, gente. Tem que carregar uma roupa extra, uma camiseta extra. Tem muitos de vocês que às vezes não recebem um convite do patrão para almoçar na sede, porque tá parecendo um porco. Sério mesmo. Tá porco, fedido, nojento. Não tem como, gente. Não usa uma luva. Minha mão tá fina. Aqui, ó. Olha o que aconteceu comigo aqui, ó. Eu fui usar a roçadeira aqui em casa, aqui. Esqueci de botar a luva. Fui da partida, tava meio afogada. Ranquei o cor do dedo, ó. Ai, Danilo, essa mão é fina. Minha mão é fina. Sabe por quê? Porque eu uso luva. Eu uso luva, amigo. Uso luva já há mais de 6 anos, eu uso luva. Só que aí, quando eu vou almoçar lá com o patrão, que ele me chama para almoçar, eu tiro a luva, eu lavo o braço, às vezes eu ferrei cavalo quente, mas eu tenho uma camisetinha essa, só a camiseta é o suficiente. Eu vou lá no carro, pego a camisetinha, vou no banheiro, troco minha camiseta, sento com o patrão para almoçar com ele, sem estar fedendo carniça. Entendeu? Porque o nosso trabalho, ele é assim. A gente tem que ter consciência e do nosso posicionamento. Quando você faz isso, o patrão se sente valorizado. Ele pede desconto no ferrador que faz isso? Não pede. Não pede desconto, gente. Paga o preço que eu pedi, entendeu? Por quê? Porque eu dou atenção para ele, eu dou atenção pro cavalo dele. Sabe uma ferramenta que já fez eu ganhar cliente demais? A tal da vassoura. Eu carrego a vassoura. Teve um dia que eu ouvi a mulher falando assim, ó. Ela falou assim, ó, pô, meu bem, eu quero que você chame aquele ferrador lá. Eu tava numa fase, já tem anos isso. Eu nem era muito bom nada, eu tava começando. Mas eu, ó, limpando. Aquele ferrador lá, meu bem, eu quero que você vá, era um rancho de laço. Tinha propriedade de quanto é tipo. Eu quero que você chame aquele ferrador pra ir lá em casa. Aí eu falei assim, por quê? Não, porque se ele tá limpando, se ele tá tratando o chão daquele jeito, imagina o pé dos nossos cavalos. Ou passa mal com isso aqui. Passa mal com isso daqui. Olha o que a mulher falou. Se ele tá tratando do chão desse jeito, imagina o pé dos meus cavalos. Eu quero que ele ferra. Você acha que me pediu desconto? Eu cobrei mais caro. E deu certo. Entendeu? Nesse dia, eu já sabia que a vassoura tinha o valor dela, mas nesse dia, eu nunca mais fiquei sem carregar uma vassoura. Entendeu? Gente, são detalhes que te posicionam, que te faz sair de um ferrador de 150, de 100 reais, para um ferrador de 200, de 250 reais. E você tem que aprender a falar não. Tem que aprender a falar não. Porque quando você tem o seu lugar, você consegue falar não. Porque você tem consciência, você está no seu posicionamento estratégico. Não, eu só saio de casa para ferrar cavalo por 250 reais. Não sai, mais, não sai. Estou ocupado, não tenho serviço, estou fazendo nada, estou em casa, mas estou ocupado, não vou. Ô, patrão, infelizmente não posso. O patrão te enrolou para pagar, deu canseira, você carregou a maquininha, você fez de tudo. O cara não te pagou. Tchau, obrigado, filho. Não briga por causa disso, não. Tem um ferrador em Goiás, muito amigo meu, posso falar isso, que ele é muito amigo meu, Claudinho. Gente boa demais. O Claudinho é muito nervoso. Então o que acontece? Ele cansou eu já cansei de ver o Claudinho lá e arrancar a serradura. O cara ficou sem pagar ele foi lá e arrancou a serradura tudo. Só que aí o que acontece? Ele estava na razão dele, não recebeu, tudo bem, quer arrancar a serradura, arranca, os cavalos ficam tudo palpando e tal, beleza, quer arrancar, arranca. Só que uma reação dessa, queima o filme dele para outros caras. O mundo do cavalo é desse tamanhozinho, gente, entendeu? Todo mundo sabe que o Claudinho é nervoso. Então, se é um proprietário que é mais calmo, que tá com a família e tal, não te chama porque você é bravo, que você é nervosão, que você fuma demais, você bebe, você vai mijar, você não vai no banheiro, você mija dentro da baia, aí tem a câmera, a patroa tá vendo, você lá na casa dela, tá vendo você mijar dentro da baia. Gente, tem umas coisas que não funcionam. Tem que se caprichar, tem que se posicionar, tá bom? A gente precisa mudar nosso posicionamento estratégico, mudar a nossa mentalidade, se organizar, entendeu? Para poder ser valorizado. Mostra o valor, depois você fala o preço, que todo mundo vai pagar o preço depois que percebe o valor, ok? Então, com uma estrutura mínima de serviço, com esse plano de viabilidade seu feito, você já sabe o número de atendimentos reais, você já sabe o faturamento que você precisa,
faturamento real, você já sabe o que é lucro, o que é despesa, você tem o ticket médio, você já tem o valor do seu serviço na sua cabeça, você tem a estrutura mínima de serviço que você precisa fazer, você agora se posiciona melhor, você está mais organizado, você buscou conhecimento. Só de ter esse conhecimento aqui, gente, você vai ver que você já fala mais devagar, você já fala mais tranquilo, você já conversa com um patrão diferente, entendeu? Você tem argumento para falar com o patrão. Tem argumento para ele. E aí você vai organizar a sua agenda de forma que você vai trabalhar dentro da meta. Não se mate, não se mate. Isso daqui não é sobre trabalhar mais, é sobre trabalhar certo, ok? O que acontece, gente? Com esse cálculo de viabilidade e bem estruturado e posicionado, você já está com o plano perfeito na mão. É isso que você tem que cumprir, certo? Agora, com esse problema, com os porquês, por que eu não cresço, por que eu não ganho dinheiro? Está resolvido. O que eu preciso? Você precisa dos pilares do plano perfeito. Então, revisando até aqui, para a gente caminhar para o final. Por que eu não consigo romper? Porque eu estou com esforço sem direção, eu estou trabalhando pesado e estou sendo mal pago, estou com aquela crença de que se trabalhar mais eu vou ganhar mais, na verdade estou trabalhando errado, fico com essa sensação de cansaço, porque eu estou cansado mesmo e frustrado, e acabo, por falta de não ter um plano claro, tomando decisões quando eu estou cansado, tomando decisões quando eu estou cansado, estou trabalhando com uma agenda improvisada, estou respondendo o cliente de qualquer jeito, estou com um preço mal definido, porque eu estou confundindo faturamento com lucro, não estou colocando na ponta do lápis, não estou levando em conta a gasolina. Deixa eu falar sobre a gasolina rapidinho, sobre o KM. Se você está dentro do seu município, isso aqui funciona para todo mundo, tá? Se você está dentro do seu município, embute a gasolina no seu deslocamento, no seu preço padrão. Lembra que eu falei para você embutir a despesa no preço do ferramentamento? Naqueles 60% está incluso a gasolina dentro do seu município. Se você vai sair do município, você tem que cobrar o deslocamento. Nem que seja o combustível. Tá errado, viu? Cobrar o combustível. O certo é cobrar KM, quilometragem. Por quê? Porque o combustível você gasta, mas o carro também dá despesa. O carro você tem que trocar pneu, o carro você tem que fazer manutenção. A minha pajeira aqui, ó, eu acabei de arrumar o câmbio dela, foi R$ 7.500 para arrumar o câmbio, para trocar as pecinhas lá dentro. Só a mão de obra foi R$ 1.500, entendeu? Então eu tenho que ter isso. Da onde eu vou tirar? Se não é do meu serviço? Eu tenho que tirar do meu serviço. Então o certo é cobrar quilometragem, ok? Cobrar quilometragem. Eu cobro R$ 2,50 por KM rodado, ida e volta. R$ 2,50 KM rodado, ida e volta. Vai testando aí na sua região, começa cobrando a gasolina, se você não cobra nada. Patrão, vou gastar 30 litros, vou gastar R$ 30. Cobra o combustível, porque não pode sair do seu bolso, ok? Então, preço mal definido, deslocamento mal planejado são os erros silenciosos. Mas você, consciente disso, você vem aqui e faz um cálculo de viabilidade, você descobre quanto que você precisa faturar por dia, o número de atendimentos. Aqui a gente chegou no número de 5 ferramentas a R$ 200 para alguém que tem um custo fixo de 7.500, né? Então você achou o seu ticket médio verdadeiro, que é o valor que você tem que cobrar pelo seu ferramentamento. Depois disso, você vai analisar se é viável continuar onde você está. Então, a sua estrutura e o seu posicionamento muda. Você agora tem uma estrutura mínima de serviço, você vai se posicionar estrategicamente para você conseguir organizar a sua agenda de forma a cumprir o seu plano perfeito, beleza? Tem aqui, gente, alguns fatores de crescimento que é o que vai fazer você chegar lá, ok? Então, agora você já sabe por que está dando errado, você já sabe o que precisa. Agora, como que você vai aplicar isso? Você já deu o primeiro passo estando aqui. E tem muitos de vocês que já são alunos meus aqui, né, da Jornada do Ferrador, então vocês já deram esse primeiro passo, esse segundo passo, que é o passo mais importante, que é o primeiro pilar do método que eu uso com vocês. Por quê? Porque você precisa de um método e um processo. O que é um método e um processo? O método é o método dos 4 pilares. Viva isso na sua vida, em tudo que você vai fazer. Viva esse método. Qual é? Conhecimento. Com conhecimento, você consegue identificar os problemas. Então, se eu sei que eu tenho problema financeiro, poxa vida, como que eu resolvo? Você acabou de descobrir aqui. O plano perfeito já te deu o conhecimento. Agora você vai anotar, vai pôr em prática e vai identificar. Identificou, você vai interpretar o porquê. Ah, rapaz, olha, eu estou fazendo a conta errada, meu fornecedor e tal. Eu estou misturando os dinheiros, vou separar as contas e tal. Interviu da maneira correta. Então, com conhecimento, você identifica o problema, você interpreta o motivo, a razão, a origem do porquê daquele problema que está acontecendo e consegue intervir da maneira correta e objetiva. Porque quando você tem objetivos claros, você tem um método bem definido, e você tem um processo, um passo a passo, que é o plano perfeito que eu estou apresentando para você, você vai chegar lá. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Olha, eu vou falar uma frase para vocês que eu vi aqui no devocional. Todos os dias eu faço um devocional. Eu recomendo para vocês baixar um aplicativo, independente da sua orientação religiosa, se é evangélico, católico, espírita, a gente tem que buscar uma conexão com Deus, uma conexão espiritual. E esse aplicativo, ele não vai falar de religião de nada, ele é muito bom, Glorify, chama Glorify. Glorifica um Y no final, Glorify. E eu vi uma frase outro dia muito importante, muito interessante. O autor que escreveu lá e falou assim: olha, você não precisa de fé para o que você está enxergando. A fé é a certeza das coisas que não se viu. Então a gente só precisa de fé para o que está depois da curva. Concorda ou não? Se você está dirigindo aqui, certo? Você está dirigindo aqui. Você precisa de fé para andar os próximos quilômetros, os próximos metros que você está enxergando. Você não precisa de fé para isso. Eu tenho fé que eu vou chegar naquela ponte. Você não precisa de fé. Você está vendo, você está dominando a máquina, você dirige. Você só precisa trilhar o caminho. Agora, você precisa de fé para chegar lá onde você está.
olha, eu tô saindo daqui de Goiânia, eu tenho fé que eu vou chegar em Fortaleza amanhã à noite. Deus vai abençoar, pega o itinerário, faz o seu plano, cria o seu processo, descansa, organiza o carro e vai, entendeu? Para os próximos quilômetros você não precisa ter fé, não. Para o destino você precisa ter fé. Então aqui agora, gente, é muito papo reto. Com um plano desse aqui na mão, com um método, com um processo passo a passo desse aqui, você não precisa de fé para cumprir isso aqui. Você precisa de trabalhar, você precisa de mão na massa, você precisa de pegar agora e cumprir. Buscar o conhecimento, se você ainda não tem aonde buscar, eu recomendo fortemente que você busque, que você entre na Jornada do Ferrador, que eu coloquei a minha vida à disposição de vocês para isso, para ensinar vocês tudo que vocês precisam fazer. Então, o método está aqui, o plano perfeito está aqui, o passo a passo está aqui, você tem clareza nos objetivos e você consegue, assim, superar essas crenças limitantes, que são essas que eu venho quebrando desde o começo, tá? E a pior dela, gente, olha, crença de que trabalhar mais vai ganhar mais, a gente já quebrou ela aqui. Crença que o trabalho duro é o suficiente, já quebramos ela aqui. A crença de que a técnica por si só, ela é suficiente, é outra crença horrível. Não, porque assim, a gente foca muitas vezes no cara que está iniciando, mas tem muitos de vocês aqui que já são experientes, que já estão estudando, que já têm um certo nível de conhecimento. Eu entro nesse caso. Tem várias vezes que eu acho, às vezes eu penso, na minha ignorância, eu penso, poxa, eu já sei tanto, cara, eu não preciso disso aqui para ir lá atender esse cavalo, não. No meio do caminho eu paro, entro nas minhas aulas lá, para rever algum conteúdo, para tirar dúvida, para conseguir ir. Por quê? Porque a técnica sozinha, ela não escala também. Ela não ganha dinheiro. Se você estiver fora da clareza de objetivo, se você estiver fora do processo, se você estiver fora do plano que você está seguindo, do plano perfeito ali, você não rompe. Então, trabalhar duro não é suficiente, só trabalhar mais não é suficiente, trabalhar só com a técnica não é suficiente, você vai rompendo tudo isso. E o senso comum é o pior de todos. A maior crença limitante de todas é o senso comum. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui. Nossa profissão, gente, ela é muito prática, não é? Ela é muito prática. Tem muitos, a gente cansa de ouvir assim, que é na prática que você resolve, é na prática que faz, tem que ter a prática, tem que ter a prática. Não, Danilo, eu escuto mais gente de pessoas que ainda não são alunos meus, eu escuto assim, não, Danilo, mas eu queria um curso, eu não queria esse curso aí. Não tem como eu aprender online. Como que eu vou aprender a ferrar cavalo online? Meu amigo, você precisa adquirir o conhecimento. Não, mas eu quero é cortar. Como que você vai cortar sem saber? Oh, vai por mim, estuda, aprende o passo a passo, aprende a anatomia, a fisiologia, a análise de apruma, a biomecânica, a biodinâmica, entenda, adquira o conhecimento, que você vai conseguir identificar isso com a técnica básica, você vai conseguir resolver o problema. Por quê? Porque você tem conhecimento. Aí o cara entra e descobre um universo inteiro, que é o universo da técnica, do conhecimento, e aí rompe essa crença infernal e limitante do senso comum. Uma crença de que você é na prática, é só na prática, não é só na teoria e não é só na prática. Por isso que eu ensino vocês a teoria do bote, que é teoria e prática. Para quem ainda não conhece, é 2 remos. Imagina você no meio do lago, você está num bote com 2 remos. Você tem o remo da teoria e você tem o remo da prática. Se você ficar só na teoria, você sai do lugar, você fica rodando em torno do centro. Se você fica só na prática, você sai do lugar, só fica rodando também. Então é teoria e prática, teoria e prática. Tem 2 horas que vocês estão comigo aqui, pegando todo esse plano perfeito, destrinchado, no detalhe, o que você precisa fazer, romper, estudar e trabalhar, a forma certa de trabalhar para romper em 2026. Se ficar só na teoria, vai chegar o Natal do ano que vem ferrado, frustrado. Não vai romper. Se está do 0, não vai romper. Se está no 5 ali, na faixa dos 5 mil, não vai para os 10. Se está na faixa dos 10, não vai para os 15. E mesmo estando na faixa dos 10, dos 15, não vê dinheiro, porque ficou na teoria. Tem que pôr em prática. Teoria e prática. Teoria e prática. Gente, superando essas crenças limitantes aí, com clareza de objetivo, com o acompanhamento que eu dou para vocês aqui, sempre que eu estou aqui produzindo conteúdo, trazendo método, processo e acompanhamento para vocês, não tem como não dar certo. Eu tenho certeza que vocês vão dar certo, tá bom? Que a técnica sozinha, ela não escala, mas juntos, nós vamos crescer, nós vamos mudando de nível gradativamente, sem desespero, com paciência, traçando um plano e cumprindo com a direção certa para 2026. Eu tenho certeza que vocês vão romper. Não tem como dar errado, ok? O que vai acontecer agora? Eu prometi para vocês que eu ia dar uma oportunidade única para vocês aqui, e é a única mesmo, e vai acabar, gente, que é o acesso vitalício à jornada do ferrador. Por que acontece? Com esse plano aqui, com esse plano que eu detalhei para vocês, tem 2 horas que eu estou detalhando esse plano aqui para vocês, eu vou enviar lá dentro da plataforma da Hotmart, onde vocês pegaram o link para entrar nesse grupo, eu vou colocar os entregáveis, fiquem tranquilos lá, até amanhã já vai estar lá, vai ter um PDF, vai ter um resumo dessa aula aqui, vai ter lá uma planilha para você preencher, uma planilha financeira, vai ter lá as minhas recomendações para você cumprir esse plano perfeito aqui e chegar lá, ok? Dentro da jornada do ferrador, eu ensino esse método, que é o método dos 4 pilares, do conhecimento, para identificar, para interpretar, para você conseguir intervir de maneira correta.
E lá dentro tem todo o conhecimento que você precisa para aplicar, para ser capaz de se posicionar como um profissional do cavalo, se posicionar como um casqueador. Você que está do início, você vai estudar comportamento animal, você vai estudar noções de doma. Lá eu falo de doma racional, de doma índia. A jornada do ferrador, ela é um compilado de informações, de cursos, é tudo completo para você. Lá vai desde o comportamento animal até o ferrajamento ortopédico, tá? A gente está fazendo agora uma transição para a Hotmart, lá dentro da Hotmart, que é uma plataforma robusta de cursos, né, online. A gente tem também a possibilidade de linkar com eventos físicos que eu vou estar fazendo durante esse ano. Os alunos da Jornada do Ferrador vão ter desconto nesses eventos presenciais também. E até o dia 15 de janeiro vai estar disponível tudo. Só que o acesso vitalício, que é o acesso infinito, e com desconto, eu fiz esse ano na Black Friday, eu fiz um desconto e fiz o acesso vitalício. Eu mantive até amanhã, 31/12, até as 23h59, o acesso vitalício e o desconto da Jornada do Ferrador. A Jornada do Ferrador, a partir do dia 1º de janeiro, gente, ela vai custar R$ 2.000, porque realmente é um conteúdo que o profissional... Gente, nós temos aqui o Ariel, por exemplo. O Ariel trabalhava no caminhão, já entrou para ferrar os cavalos dele, e já está ferrando mais de 10, 15 mil reais por mês, ferrando 70 cavalos por mês, ferra a média de 200. O Ariel daqui a pouco vai cobrar mais caro que eu, porque o bicho meteu a cara mesmo, está estudando forja. O Geraldo já virou referência na Bahia, que o ferrajamento não é tão caro. Por isso eu falo para vocês têm alunos aqui que estão no norte, no nordeste, estão em regiões que às vezes estão com um valor defasado, mas é muito mais pelo posicionamento de vocês, tá? Eu posso até passar o contato do Geraldo para vocês trocarem uma ideia com ele, para vocês verem o salto de qualidade. O Geraldo era domador, estava desempregado, porque tinha 5 pinos na coluna, veio para a Jornada do Ferrador, tem menos de 1 ano e meio que o Geraldo está comigo aqui, e o Geraldo não fatura menos de 15 mil reais por mês e organizado. Então é perfeitamente possível para todos vocês, num ciclo de 1 ano, aí no final do ano que vem, já estar bem posicionado, ganhando seu dinheiro, bem posicionado, em referência na sua região. E a Jornada do Ferrador, só até amanhã, está por R$ 697, R$697 com acesso vitalício. Esse valor, uma das coisas que eu fiz para mudar para a Hotmart foi para facilitar para vocês. Então você pode comprar à vista no Pix, você pode comprar parcelado, você pode comprar lá em 2 cartões, você pode passar uma parte no Pix, uma parte no cartão. A Hotmart tem várias formas de você comprar, várias formas de pagamento para você não perder. Gente...